Pessoal, agora vamos fazer aqui a parte do front-end. Explicar um pouco aqui agora sobre o front-end, né? Essa parte aqui, a gente fez o back-end. Agora vamos fazer o front-end para consumir nossa API que a gente construiu no back-end, né? A gente vai fazer agora aqui com Flutter, tá bom? Aqui também demos opções de React, React Native. O mestre Alexandre fez com React, já mostrou para vocês em sala de aula. Não sei se ele vai gravar um vídeo mostrando como é que ele fez no React também, mas eu vou tentar pegar o código com ele para botar no GitHub tudo junto aqui para vocês. Agora a gente vai construir a parte de Flutter, tá bom? Então, aqui no Flutter, vamos construir com um código só, já vai funcionar tanto para criar um sistema web, né, a parte web, como um aplicativo Android. Vamos testar nos dois, tanto no navegador quanto no emulador Android, tá bom? Aqui nos pacotes que a gente vai utilizar, eu vou tirar aqui dois, vou mudar aqui que esses dois aqui não vou utilizar para ficar mais simples, tá? Vou utilizar só o pacote DIO mesmo, que é para consumo da API, consumo do HTTP, né, dos verbos HTTP aqui nosso. E o pacote NTL basicamente é padrão aqui no Flutter, em todo o projeto. É um pacote de internacional, de internacionalizar. Aqui a gente vai utilizar para formatar datas, mas a gente pode formatar também valores monetários, essas coisas, tá? Então a gente vai usar isso só para formatar datas mesmo. Beleza? Esse vídeo de front-end vai ser um pouco mais demorado mesmo. Um pouco mais... Para construir ele vai ser um pouco mais demorado, tá bom? Antes vou explicar que eu fiz algumas mudanças aqui no back-end, só vou mostrar para vocês. Beleza? A primeira mudança é aqui no package JSON, eu tive que adicionar essa questão de usar cores aqui, não vou explicar o que é isso, tá bom? Mas só dar o npm install cores, aí na parte sua de back-end, tá? Na sua pasta de back-end, você já construiu aí no código, tá? Então você precisa instalar essa dependência aí de cores, npm install cores, e aqui no index.js, você tem que colocar aqui para o seu aplicativo Express utilizar o cores, tá? Então fiz essa alteração aqui, e no arquivo alvo controle.js, eu aumentei aqui o tempo de expiração do token, né? Porque conforme fui fazendo a aplicação e testando aí, provavelmente estava 1 hora, então provavelmente demora mais de 1 hora para a gente construir. Então eu tenho que um login só basta para ficar 24 horas aí testando aquele token. Beleza? E outra coisa que eu coloquei aqui também é na resposta de login, eu coloquei aqui o usuário. Então a gente busca o usuário no nosso banco de dados, mas a gente não estava retornando ele aqui na nossa resposta. Agora a gente está retornando ele também, tá bom? Então foi somente essas mudanças que eu fiz aqui no back-end. Vamos começar a construir nosso front-end agora. Então a gente vai acessar o terminal aqui, ó. Nossa pasta front-end. Eu vou criar um projeto Flutter aqui. Se eu conseguir aumentar aqui um pouco, vai ser melhor para vocês verem. Flutter Create. Eu vou colocar aqui API Post, o nome do projeto. Então, comando Flutter Create, API Post, o nome do projeto. A gente já vai criar um projeto aqui dentro da nossa pasta front-end em Flutter, tá bom? Vou esperar carregar aí para ele criar pra gente. Essa mensagem que meu Flutter não está tão atualizado. Pode ver que ele criou bastante coisas aqui, ó. Tudo isso aqui é do projeto. Fechar essas outras pastas aqui. Tudo isso aqui é do projeto Flutter. Então ele cria para todas as plataformas que ele trabalha. O Flutter é multiplataforma, então com ele você constrói várias coisas, como a gente já disse. Você pode construir aplicativo para Linux, que não vai ser nosso caso, a gente não quer. Então já pode apagar essa pasta Linux aqui para não ficar pesando aqui o projeto, ocupando espaço. A pasta macOS para computador da Apple, a gente também não quer construir. A pasta teste, também não vamos construir nenhum teste. A pasta Windows, se você quiser criar uma aplicação para Windows com Flutter, você consegue, também não vamos utilizar. iOS também não. Vamos trabalhar só com a pasta Android aqui e a pasta Web, que é as duas plataformas que a gente vai construir o aplicativo, tá bom? A gente não vai mexer nelas daqui, tudo que a gente vai mexer aqui está dentro da lib, essa pasta chamada lib, a gente vai começar a criar nossos arquivos aqui. E nessa pasta PubSpec YAML é como se fosse o package de JSON lá do nosso back-end, onde a gente define nossas dependências aqui, ó. Então a gente não tem nenhuma dependência aqui, ó, dependências que a gente adicionou ainda, tá bom? Então vamos clicar, ó, clique com o botão direito na pasta do projeto que foi criado e vai vir aqui, ó, e abrir terminal nela. A gente vai trabalhar com o terminal dentro dessa pasta aqui, para a gente adicionar as nossas dependências. Só salvar isso aqui, a gente poder fechar isso para não ficar confundindo. Trabalhar só tudo que está dentro da pasta do projeto Flutter a partir de agora, tá bom? Então vamos primeiramente adicionar essas duas dependências que a gente falou que a gente vai trabalhar. Então é Flutter, PubAgile, o comando. A gente vai trabalhar com DIO. Então vai adicionou aqui pra gente, ó. E NTL. Certo? Então adicionou as duas dependências aqui pra gente. No Flutter, sempre quando eu crio um projeto assim, ó, se eu já sei quais são as dependências que eu vou trabalhar, eu gosto de adicionar as dependências, gosto de abrir o arquivo main que ele já cria aqui pra gente, automático, e executar esse arquivo. Vou executar aqui na web mesmo. Vou executar aqui, ó, tá com o Chrome aqui, ó, a plataforma, então já vai executar aqui pra gente, pra ver se o Flutter criou outro projeto certinho, projeto funcional, se não tá com nenhum bug, nenhum erro. Sempre quando eu crio um projeto novo, eu gosto de fazer isso. Então vamos esperar um pouco executar aí, normalmente a primeira execução demora um pouquinho mais. Ele vai abrir aqui o navegador pra gente, e é o aplicativo padrão que o Flutter cria, né, o contador. Então foi rápido aqui. Criou aqui pra gente, vou dar uma diminuída aqui, deixar desse lado. Tá vendo? É um projeto padrão que é um contador de Flutter. Então funcionou certinho o projeto, vamos pausar ele aqui. Nossas dependências aparentemente funcionou também, não geraram nenhum erro, tá? Então a gente vai começar a construir nosso projeto front-end aqui em Flutter. Quais são os passos que eu gosto de seguir aqui no início do projeto? Eu gosto de criar primeiro os meus modelos de dados. Então vou lá na modelagem de dados,
vejo quais são os meus modelos de dados e começo a criar esse modelo. A partir daí, porque ele é o princípio de tudo, né? Tudo precisa usar o modelo. O modelo não usa nada, mas tudo vai utilizar o modelo. Então, o modelo não depende de nada. Então, eu começo criando com ele. Normalmente, tá bom? Então, eu gosto de vir aqui, normalmente criar uma pasta chamada models, mas aqui também não vou dividir em pastas, não. Vai ser poucos arquivos. Também gosto de tentar imaginar quais são as páginas que meu aplicativo vai precisar ter, né? Quais são as telas. Aqui, no caso, a gente vai ter 2 telas, tá bom? Vou tentar fazer tudo em 2 telas somente. Vai ser a tela de login, ou registro, vai ser a mesma tela para logar ou para registrar um usuário. E fazer também a tela de listagem de post. Nessa tela você já vai conseguir incluir um post novo, vai conseguir alterar o post, vai conseguir excluir o post. Tá certo? Então vamos lá, vou criar aqui primeiro, que eu vou chamar aqui de post model, Dart. Só esperar carregar aqui, que está carregando o Flutter ainda. Às vezes o VS Code demora a dar essa carregada mesmo. Tanto que eu digitei aqui, ó, tá vendo? Ele não tá dando nenhum complete aqui pra gente. Vou esperar um pouco. Esse computador ajuda a gente aí, né? Então a gente vai ter, vamos ter 2 modelos aqui, né? O modelo de post e o modelo de usuário mesmo. Usuário. Modelo para a gente guardar e armazenar nosso usuário. Agora já foi, ó. Já completa aqui pra gente. Então vamos começar a criar nosso post model. Posso tentar seguir aquela mesma dinâmica, galera, de não tentar ficar digitando tudo. Já copiar o código pronto aqui e vou explicando para vocês, tá bom? Então eu vou copiar aqui o código do post model para poder explicar para vocês. Então primeiro eu vou colar aqui os atributos. Então aqui, galera, só os atributos da minha classe post model. Vai ter o ID do post, o título, o content, que é o texto dele, a data de criação, o nome do usuário, o e-mail do usuário e o user ID. Ok? Então aqui é o método construtor. Sem segredo aqui, tá bom? Vamos ficar explicando muita coisa do Flutter, coisa que a gente já viu em sala de aula também. Mas aqui a gente está criando uma classe, está criando um objeto dentro do nosso sistema. Objeto post, e a gente vai ter um objeto usuário também. Aqui para dentro dessa classe, também vou criar uma factory, que a gente chama uma fábrica de post model. O que é uma factory? É justamente uma fábrica de fazer post, vamos dizer assim. A gente vai receber, lá do nosso back-end, um JSON com uma lista de post, né? Pode ser um post só, pode ser uma lista de post. Então a gente vai querer criar vários objetos, nosso objeto post model, a partir desse JSON. Então essa factory vai servir para isso. Para quando a gente receber um JSON com post, uma lista de post, a gente vai utilizar essa factory para ir criando esses objetos dentro do nosso sistema. Tá certo? Então aqui, ó, é a factory. Esse é o código para criar uma factory, uma fábrica de post model. Eu vou criar outro método construtor aqui. O Dart permite isso para a gente. Tem esse método construtor que é o principal. A gente pode criar outros métodos construtores através do ponto aqui, ó, from map. Então o map é aquele tipo de dados no Dart que eu expliquei para vocês, que é muito semelhante a um objeto JavaScript, muito semelhante ao nosso padrão de texto, o famoso JSON, que a gente utiliza para comunicar, enviar dados, trocar dados entre um front-end e um back-end. Normalmente a gente utiliza esse padrão JSON. Então esse objeto map vai representar isso para a gente, que é um objeto chave-valor. Então chave sempre vai ser string, o valor vai poder ser qualquer um. Ok? Então é um tipo de dado dentro do Dart, que chama map, e ele se assemelha perfeitamente ao objeto JavaScript e ao JSON. Ok? Então, aqui a gente está criando, ó, então a gente está criando um post model, está utilizando o construtor aqui de cima, o post model, está criando, ó, ID, passa o valor do ID, título, passa o valor do título, chave content, passa o valor do content, chave data, passa o valor da data. Aí aqui está dando vermelho porque aqui a gente está utilizando já o pacote INTL, formatação de dados. Quando eu receber essa data lá do back-end, vai estar num formato não tão legível para a gente quer deixar isso no formato legível. Então, só vou formatar a data no padrão que a gente costuma usar, dia 10, dia 11, ou dia 01, o mês, o ano, e horas e segundos aqui, minutos e segundos, tá bom? Então eu estou recebendo aqui, ó, lá do nosso map, o valor data, lá do nosso JSON, e só estou transformando ele para uma string legível, tá ok? Então aqui, ó, nosso date já é do tipo string aqui, eu resolvi deixar do tipo string, nem deixar datetime mesmo, que a gente vai já transformar ele. Então a gente precisa importar, tá vermelho aqui porque a gente não importou o pacote. A gente está utilizando o pacote aqui, ó, vai importar, Ctrl ponto, ó, clica em cima, Ctrl ponto, e ele vai aparecer a opção de importar, importar o pacote INTL, ok? Então tudo que a gente está fazendo aqui é criando um outro construtor chamado fromMap, quando a gente quiser, que a gente vai receber um objeto. A gente vai receber um JSON que vai ter vários posts, de forma lá do padrão JSON. Só que esse padrão JSON aqui se assemelha muito ao nosso map aqui no Dart, que a gente consegue fazer essa conversão aqui. Então, a gente vai receber vários objetos post model no formato map, e vamos transformar ele no formato post model mesmo, nosso objeto que a gente criou, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Questão da orientação a objetos, que é muito importante na programação, tá bom? Então, a gente criou primeiramente aqui o nosso modelo de dados. Depois de ter criado o modelo de dados, eu gosto de criar o acesso ao back-end, né? O que a gente costuma chamar aqui no front-end de repository. É onde a gente vai trabalhar com nossos dados. Essa questão do repository é um padrão que a gente costuma nomear, que é um padrão de acesso aos dados, onde que nosso front-end acessa, recebe dados, ou onde nosso front-end envia dados. Então a gente vai criar todas as funções. A gente fazer um get, um post, um put e um delete lá no nosso back-end, tá bom? Eu peguei meu galãozinho de água aqui. Vai ser mais demorado um pouco hoje mesmo, galera. Então
A partir de agora, a gente vai criar o repository. Antes, já vou criar o outro modelo que a gente precisa aqui, que é o modelo de usuário, tá bom? A gente vai ter que trabalhar com dois modelos, modelo de post e modelo de usuário. O modelo de usuário vai ser só para a gente limitar lá quem pode excluir, né? Que no nosso caso de uso aqui do nosso projeto, a gente disse que o usuário admin pode excluir qualquer post. Então, a gente precisa ter essa informação. Quem é o usuário que está logado? Se esse usuário é admin ou não. Então, a gente basicamente vai precisar só dessa informação. Se o usuário é admin ou não, tá certo? Então, eu vou nem criar esse... Como a gente precisa só dessa informação, eu não vou nem criar esse modelo, galera. Vou deixar lá no nosso repository mesmo essa informação jogada lá. Quando buscar isso do nosso back-end, eu vou só armazenar lá se o usuário é ou não é admin. Então, a partir dessa informação, eu vou conseguir manipular o front-end, tá bom? Então, eu vou tentar fazer da forma mais simples aqui, né? Não são as melhores práticas em Flutter, mas estou tentando deixar o mais simples possível, tá bom? Não planejei tanto essa aula aqui de Flutter, que é a ferramenta que eu uso para trabalhar normalmente, não planejei tanto quanto no back-end lá, tá? Então, vamos mais, às vezes, improvisar aqui também. Então, criei aqui nosso post model. Beleza, então a gente já tem ele. Agora a gente vai criar um outro arquivo chamado API, sem mistério, repository. A gente vai fazer todas as funções aqui, tanto de autenticação, login, registro, quanto a questão do CRUD do post mesmo. Vou criar uma classe aqui, chamada API repository. Tranquilo. Aqui dentro dessa API repository, a gente vai ter as funções. Quais funções a gente precisa? A função de registrar um usuário e de fazer login. A função de criar um post, alterar um post, excluir um post e listar os posts. Então, a gente precisa dessas funções aí, basicamente. O famoso CRUD aí do post, né? E uma função para registro de usuário e uma função para fazer o login, né? Registrar o usuário e poder fazer o login do usuário. Então, vamos criar aí a nossa... Primeira coisa que a gente precisa aqui é instanciar nosso pacote DIO, que é o pacote DIO que a gente vai fazer os verbos HTTP, né? Que é o nosso consumo do HTTP que a gente vai fazer através do pacote DIO. Então, a gente precisa instanciar ele. Primeira coisa. Depois, vou criar uma string aqui para auxiliar a gente, que vai ser necessária só porque esse projeto a gente vai fazer tanto para o web, né, para o navegador, quanto para o aplicativo. Então, vou criar uma string aqui chamada base.url. Por que eu tenho que criar isso aqui? Porque no emulador Android, ele não aceita localhost. O emulador Android não trabalha com localhost. Então, quando a gente for tentar consumir essa API, no emulador Android, a gente tem que utilizar esse 10.0.2.2. Isso aqui é a mesma coisa que eu estiver escrevendo localhost, tá bom? Então, a gente só precisa disso. Quando for na web, eu utilizo o localhost normalmente. Quando for no emulador Android, tem que utilizar esse endereço, 10.0.2, que representa localhost lá dentro do emulador, tá? A gente está utilizando essa constante aqui, que a gente chama essa função aqui dentro do Flutter. O Flutter já está pronto pra gente. Só temos que importar aqui, ó, foundation do Flutter, tá bom? Essa função KISWeb, obviamente é um booleano que traz pra gente se a gente está na web ou não. Então, se a gente estiver na web, ele vai colocar se essa for verdadeira, né? Ele vai colocar essa string pra gente como base de URL, senão vai colocar essa aqui, que é do Android. A gente só vai trabalhar com esses dois. Então, essa constante aqui do Flutter, essa função aqui do Flutter pronta, só retorna pra gente se a gente está no navegador, se a gente está na web ou não, tá bom? Então, a gente só precisa disso aqui, só porque a gente vai ter essas duas plataformas, ok? O que mais que a gente vai precisar aqui? Vou colocar aqui também uma string chamada JWT. A gente já viu lá no nosso back-end, que é a forma de login nossa. Quando a gente fizer o login, nosso back-end vai retornar um JWT pra gente, um JSON Web Token. Que é assim que a gente valida o login do usuário. Não vou explicar isso aqui de novo. Então, a gente vai receber, vou deixar salvo aqui mesmo. Quando o usuário fizer o login, eu já vou fazer a alteração aqui dessa variável. E a partir daí, toda função que ele for consumir aqui de alterar um post, criar um post, a gente já vai ter esse JWT salvo aqui, tá bom? Mais uma vez, não é a melhor prática, não é assim que normalmente trabalha, mas aqui o intuito aqui é deixar o mais simples, mais fácil possível. Também vamos criar uma variável booleana, como eu disse. Vou colocar aqui, isAdmin. Vou colocar aqui, esse aqui eu vou declarar como tem nada aqui, por enquanto. Uma string vazia, e aqui eu vou declarar se ele é admin ou não. Quando ele fizer o login, eu já vou pegar isso lá do usuário, que nosso back-end agora está retornando o usuário para a gente, então vou testar se ele é admin ou não, e vou alterar essa variável aqui, para a gente poder validar isso lá no nosso front-end, né? Se ele for admin, vai poder excluir qualquer post, então a gente tem que fazer essa conferência, tá? Então eu já vou criar uma função aqui, como a gente pode criar aqui, ó, ponto, e gerar um... Acho que aqui no Flutter nem vai ter aqui, mas eu já vou... Uma função getter, que a gente chama, vai retornar um bool, e aqui na função get, a gente vai fazer a função get set aqui do admin, desse atributo admin, a gente vai fazer só a get, a gente vai precisar aqui, e vai ser user is, tem que botar outro nome aqui, a gente pode fazer isso, tá bom? Que é para atrair através do nosso API repository, a gente consegue acessar. No caso, galera, acho que isso aqui nem vai precisar não, tô marcando bobeira, como a gente não está dificultando nada aqui, a gente está deixando esse atributo público. Então, qualquer um que tiver instância do API Repository, que tiver instanciado o API Repository, vai poder acessar diretamente esse atributo, vai poder modificar ele, porque está público. Mais uma vez, se não é as melhores práticas, questão de orientação a objeto aí, esse atributo nosso está público, a gente não precisa criar função para pegar e alterar ele também não.
ok? Então, vamos seguir aí. Aí eu gosto de criar todo o repositório aqui primeiro, galera. Beleza, assim, você vai ter que ir fazendo e testando, é bom ter como testar, mas para testar você teria que ter o front-end, todas as telas lá prontas. Eu gosto de tentar criar tudo aqui de uma vez e depois ir lá criar o front-end com essas funções já prontas. Aí eu vou testando. Quando o front-end for ficando pronto, eu vou testando. Se não tiver tudo certinho, tiver algum erro, vem aqui, altera a função, ok? Eu gosto de fazer isso. Então, crio o objeto, depois o repositório, e depois eu vou para o front-end, realmente, vamos dizer assim, criação das páginas, do visual e tudo mais. Então, aqui, a primeira que a gente vai criar aqui vai ser o registro do usuário. Eu vou copiando as funções aqui, galera, para ficar, que aí ser mais demorado a digitação, para ficar mais fácil. Então, vou criar uma função aqui, chamada alpha_register, que a gente vai receber uma string de e-mail, uma string de password, uma string de name, uma string de role, que é se ele vai ser usuário normal, usuário de mim. Como a gente disse lá no back-end, a gente vai deixar o usuário escolher isso na hora de criação do usuário, né? Só para validar isso aí, tipo, para criar dois usuários, um de mim e outro não, tá bom? Sem problema. Tem que fazer assíncrono, como já explicamos. Aqui a função assíncrona. Tem que colocar o filter e colocar que ela é assíncrona, que a gente explicou em sala de aula, sempre quando você for consumir API, for fazer alguma coisa no banco de dados, qualquer tarefa que possa demorar, é muito rápido, não é milissegundos, 1 segundo, é muito rápido, não precisa fazer isso, precisa, galera. O aplicativo não pode ficar travado nem um segundinho, senão o usuário acha que deu pau, acha que travou. Tem que ser uma programação assíncrona aqui, para o seu aplicativo não ficar travado, tá bom? Como a gente explicou bem em sala de aula. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer lá o DIO, que é nosso pacote de acesso, a gente vai fazer um post. Para a gente registrar o usuário, a gente utiliza o método post. Cansou, bateu nessa tecla bastante. Post é para fazer criação de alguma coisa. Vai criar um objeto, vai criar alguma coisa, vai salvar alguma coisa. Salvar não, criar, realmente criar. Alguma coisa lá na sua API, no seu banco de dados, utiliza o verbo post. Então, nossa base URL, a gente vai utilizar o nosso caminho, que a gente já vem lá do nosso back-end. Se você for conseguir isso, tem que ir lá ver qual é a rota. Então, nossa rota alpha/register. Vamos passar o nome, e-mail, os dados, tranquilo. Se a API retornar o status 201, porque deu tudo certo, então a gente vai retornar true lá para nossa tela, dizendo que o usuário foi criado com sucesso, tá, galera? Mais uma vez, isso não é uma boa prática aqui, só para facilitar o máximo possível. Retornou que o usuário foi criado com sucesso, retornou false, deu erro. Algum erro aconteceu aí na criação do usuário, que ele não conseguiu criar. Então aí está o nosso try-catch, viu isso também lá no back-end, né? Na linguagem JavaScript, aqui no Dart funciona igualzinho. Eu coloco o try, que ele vai tentar executar tudo isso aqui, se por acaso der algum erro, ele vai subir uma exception aí, que a gente chama, ok? Então essa função é muito simples, né? Estamos recebendo as informações do usuário, vamos passar isso lá para o nosso back-end fazendo um post, tá ok? A próxima função que a gente precisa é a função auth_login, que é para fazer o login do usuário. Então vamos criar aqui a função auth_login, vou sempre copiando aqui para não ficar perdendo tanto tempo digitando, né? Vocês pausam o vídeo, eu vou explicar, na hora que eu terminar de explicar, pausa o vídeo e copia, ok? Então a função auth_login, a gente vai receber um e-mail e um password só, para a gente tentar fazer o login. Login também é o post, tá? A gente faz isso normalmente através do post. Ah, tá quebrando aquela regra, não estou criando nada no meu banco de dados, estou só fazendo um login. Parece estranho, mas você está realmente criando alguma coisa no seu banco de dados, sim, você está criando um login. Você passou um e-mail, um password, você não está criando um usuário, mas você está criando uma autenticação para aquele usuário. Né? Então, você está criando um JSON Web Token, um JWT para aquele usuário. Normalmente é feito através do verbo post mesmo, tá bom, galera? Então, passo a rota do mesmo jeito, passo o e-mail e o password lá para o nosso back-end. Se receber um status 200, é porque deu tudo certo. A gente pega aqui, ó, response data token, ok? Então, a gente vai pegar, no caso aqui, a modificação que a gente fez, galera, disse que eu ia improvisar um pouco. A gente está até retornando um string aqui, que pode ser nulo, caso dê errado. Ou a gente retornava o string, mas a gente não vai retornar mais esse JWT, a gente não vai retornar mais essa string. Essa string vai ficar salva aqui no nosso repositório mesmo, tanto a string como se o usuário é admin ou não, tá ok? Então a gente não precisa mais retornar essa string. Então a gente vai retornar aqui também só um bool, dizendo se deu certo a autenticação ou não. Então aqui a gente vai fazer um return false. E aqui a gente vai setar nosso JWT, vai ser igual ao token. E também vamos fazer o nosso isAdmin. IsAdmin vai ser igual a response.data, que vai vir no user. Dentro de user vai ter um role, né? É role. Isso for igual a admin, então é true e não é false. Então o que eu estou fazendo aqui? Lá no nosso back-end vai retornar o usuário. Dentro do usuário tem o atributo role. Dentro da nossa direção de usuário tem o atributo role. E a gente vai verificar se a string é de mim. Se a string for de mim, eu vou marcar que a variável isAdmin é true, senão eu vou marcar que ela é false. Ok? Estou fazendo essa modificação aqui agora, essa improvisação aqui agora, tá bom? Então a gente vai retornar só um bool também. Esse bool vai representar se o login teve sucesso para o nosso front-end, lá nossa navegação, passar para a página, sair da página de autenticação, né, passar para a próxima página, que deu certo. Se deu errado, vai mostrar um erro lá para a gente. Vamos para a nossa próxima função. Então a gente criou as duas funções que a gente necessita de autenticação, que é registrar o usuário e fazer login de usuário, tá bom? Vamos passar agora para o nosso CRUD, fazer o nosso CRUD completo aqui do post, do nosso objeto post. Então, o primeiro que a gente vai fazer do CRUD é o create.
Então vamos pegar aqui a função create. Então vamos fazer o create nosso no criar post nosso, tá bom? Então aqui no criar post, a função aqui em Dart, como a gente já explicou, a primeira parte aqui é o retorno que ele vai ter, aqui são os parâmetros e aqui é o corpo da função, tá? Então a função criar post vai retornar um bool, do mesmo que a gente está seguindo das outras, se foi criado com sucesso ou não, tá bom? Então a gente vai receber aqui, ó, o título do post e o texto só. Esse JWT que a gente não vai receber mais. Eu fiz a modificação aqui, a gente vai deixar salvo direto aqui no nosso repository mesmo. Ok? Então vamos receber esse JWT aqui, já vai estar salvo aqui pra gente aqui. Tanto o JWT como se o usuário é admin ou não. Então vamos lá, nosso create post vai receber dois parâmetros só, duas strings, título e texto do post. Galera, aqui vai ser repetição atrás de repetição. Então a gente vai repetir aqui. Vocês já vimos bastante sala, chamar o verbo post, passar o URL, isso que a gente vai estar sempre repetindo aqui. Vai ter em todos os verbos, né? A gente passa o URL, a rota, e vamos passar aqui que tem de novo o parâmetro data aqui, ó. O parâmetro data é o JSON que a gente vai passar. Eu nem expliquei aqui nos outros aqui, ó. Então passando aqui o parâmetro data nesse, tanto nesse quanto nesse, passando o e-mail, password para fazer o login. Esse parâmetro data é o JSON nosso, a gente está criando um JSON aqui, galera. Lá, chave, valor, chave, valor. Então a gente está mandando no corpo da requisição, no body da requisição, o JSON que nosso backend já espera receber lá. Nosso backend trabalha com JSON, espera receber um JSON, para criar um post que tenha título, que tenha o texto do post e que tenha a data. A data a gente está pegando aqui no nosso front-end, não está pegando lá no back-end, mas poderia nem passar essa data aqui mesmo, tá? Poderia pegar a data, que seria mais certo ainda, pegar a data lá no back-end, tá bom? Ficaria mais seguro ainda saber realmente se a data está certinha, porque aqui o front-end pode passar a data que ele quiser, vamos supor assim, fazer a modificação, mas a gente está passando a data aqui do front direto, tá? Nossa data poderia ser pega lá no back-end, sem problema. Mas a gente não está recebendo a data aqui como parâmetro, porque a gente está pegando a data direto aqui, ó. Esse datetime.now pega a data atual do aparelho. Se estivermos utilizando o emulador Android, ele vai pegar a data ali do que está no data hora que estiver no emulador do Android. Se a pessoa, por isso que eu falei que não é tão seguro, porque se a pessoa alterar a data, modificar a data manualmente ali do aparelho, vai pegar a data errada, data hora errada, tá bom? Então, mas aqui o que a gente está fazendo é só pegar a data atual do aparelho, se for no navegador que estiver vinculado ali ao navegador, e a gente está transformando ela num padrão de string, o ISO 8601, que é um padrão de data. Transformando ela em string nesse padrão, tá bom? Não dá para ver o padrão aqui, ó. Isso que eu gosto muito do Flutter e do Dart, galera. Como é construído pela empresa Google, mantido pela empresa Google, a documentação deles é maravilhosa, é muito bom. Só de pôr o mouse aqui em cima, você consegue ver tudo que é informação aqui, exemplo. Você consegue ver tudo do Dart e do Flutter tem isso, né? Então é muito, muito, muito top isso mesmo. A gente consegue ver o exemplo aqui, ó. Quando a gente transforma em choose string, ele se transforma nesse padrão aqui, ó. Mas enfim, só estamos pegando a data aqui mesmo. E aqui no Options, a gente tem que passar esse Options Reader, que aqui é a primeira função que a gente está criando, que o usuário tem que estar autenticado. Para criar post, a gente lembra lá do nosso back-end, ele precisa estar autenticado. Beleza? Então a gente precisa passar essa autorização, que é aquela autorização BAR, que é o nosso token JWT. A gente explicou isso lá no back-end, tá certo? Então a gente precisa passar isso na requisição, aqui nessa parte de Options, que a gente vai passar um header. Esse header é um header de autorização, authorization, e é um BAR token. Então a gente está passando nosso token aqui. Então se retornar o status 201, porque foi criado, e porque se foi criado, então a gente vai retornar true. Criou o post, só vai retornar true para o nosso front-end, tá bom? Não vai fazer mais nada. Se não, retorna falso, ou sobe uma exceção se deu algum erro, tá ok? Nada demais. Então vamos seguir para a nossa próxima função. Agora é bastante repetição disso aí que a gente já viu, galera. Nem tem que ficar explicando muito. Vamos fazer aqui agora o verbo update. Tá bom? Então o verbo put do HTTP. Então é o U do cut, que é o update. Então a gente vai receber um post model aqui. Então tem que importar nosso objeto aqui, ó. Só clicar em cima, Ctrl ponto. Vamos importar, não vamos receber nosso JWT mais. Só vamos receber nosso post model. Então vamos fazer uma requisição com o verbo put lá na nossa rota. A nossa rota put espera o ID do objeto aqui na rota. A gente vai passar nosso JSON com as informações. A informação de data vai ser atualizada, tá bom? Não é data de criação, essa data aqui não é data de criação, tá bom, galera? Sim, só foi um exemplo que a gente deu, tá? Não é uma data de criação do post. Sempre, quando cria, pega a data. Se fazer alguma alteração no post, fizer um update do post, pega uma nova data, como se tivesse acabado de criar o post ali, ou alterar o post, enfim, vai ser não é importante pra gente aqui. A gente está passando as informações de novo, de título, de texto, content, de data, está mandando autorização, BAR token, porque o usuário precisa estar logado para fazer isso. Mesma coisa, retorna true ou false, se deu certo ou não. E por último não, a gente não fez o read ainda, né, galera? Então vou fazer o delete aqui primeiro. Vou fazer o delete aqui agora. Mesma coisa, não vamos receber o JWT, nosso token, só vamos receber o post, model, só vai fazer o delete, só passar o ID do post que a gente consegue deletar ele, precisa estar autenticado também. No verbo delete a gente não passa nada no body, não passa nenhum JSON no body, a gente não quer modificar nem criar nada, só quer excluir. Para excluir a gente só precisa do ID do post. Então a gente passa só o ID do post aqui, que nosso backend já vai saber o que fazer, excluir esse post. E agora o read post, aqui, para a gente ler nossos posts. Então aqui também vai retornar true ou false. Caso deu certo no delete, o read post é o único que não vai retornar true ou false, obviamente, galera. O read post, a gente tem que retornar a lista de posts, né? Então a gente é esse nosso retorno aqui, ó, list, o tipo de dados dentro do Dart aqui chamado list, uma lista de post model, ou seja, uma lista de post.
Aqui a gente não vai precisar do JWT também. Para ler os posts não precisamos de nenhum parâmetro. A gente não está lendo nenhum post específico, a gente vai puxar todos os posts, a lista de posts. Então aqui que é um pouco diferente do read. A gente está criando uma lista aqui de posts, ó, uma lista do tipo post model. A gente está chamando a rota, chamando o verbo get, chamando nossa rota, passando autorização JWT. Se deu tudo certo, ok, a gente vai fazer um for aqui nessa lista. Então, nosso response.data é o quê? O nosso boy com um JSON. Então, nesse response.data, a gente está recebendo um boy, está pegando o boy de resposta lá do nosso backend, que tem um JSON nele. Tem uma lista de posts nele. Então, a gente vai fazer um for. A gente vai passar por cada JSON, né? Por cada post dentro dessa lista de posts, e vai transformar ele realmente num post dentro do nosso sistema aqui do nosso front-end, do nosso objeto post model. Lembra que a gente criou lá um factory from map? Então, a gente está recebendo isso lá do nosso backend, está percorrendo essa lista e está pegando cada post dessa lista e realmente transformando no nosso objeto post model, tá bom? Só isso que a gente está fazendo aqui. Então, por isso que a gente criou essa lista aqui, para a gente poder ir adicionando post por post, e depois vamos retornar essa lista de posts. Então, feito isso, deixa eu beber uma água aqui. Feito isso, está criado todas as funções aqui do nosso repository, tá, galera? Não vou fazer aquela parte que a gente viu lá na demanda do sistema, nos casos de uso, que é que o usuário admin pode listar todos os usuários e bloquear ou excluir algum usuário. Vamos deixar essa parte de fora também para facilitar um pouco. Vamos mexer só com os posts mesmo, fazer o CRUD de post, porque a parte de usuário é até bom como tarefa aí, se vocês quiserem fazer, tentar fazer. Não vai mudar muito disso aqui, galera. Você vai ter que fazer quase a mesma coisa aqui. Em vez de ser read posts, vai ser read users. Então, você vai ter que chamar a rota lá para ler usuários, tem que olhar lá no nosso back-end, tem que passar a autorização. Você vai permitir que só usuários admin faça isso. Você vai permitir isso lá no nosso front-end mesmo, a gente vai ver como a gente faz isso. Através de poder excluir ou não o post dos outros, só o usuário admin pode fazer. Então a gente verifica se o usuário é admin, se ele fosse admin, a gente poderia acessar essa lista, criar uma outra página ali dentro do nosso aplicativo, chamada lista usuários. Então se ele for admin, ele tem a opção de clicar nesse botão de acessar essa página, que vai aparecer a lista dos usuários. Então seria um read users, então seria um CRUD de poder excluir usuários também, poder alterar usuários talvez, mas não vamos fazer isso não, né? Senão ficaria mais extenso ainda. Ok? Então agora a gente vai partir especificamente para a criação das telas. Vamos dizer se realmente o front-end, vamos dizer se isso aqui já é o front-end, tá? Mas a gente não mexeu com nenhuma tela, nenhuma visualização ainda. Então vamos partir para essa questão agora, tá bom? Para isso a gente vai criar duas páginas, como eu falei, a gente vai trabalhar com a página de login e com a página de lista de posts. Vai ser mais desses dois arquivos só que a gente vai criar aqui no nosso front-end, tá? Então primeiro vamos fazer a auth page.dart. Aqui o comando STF, quando você começa a digitar STF, já aparece essa opção pra gente, igual eu mostrei para vocês aí em sala. Facilita muito, não precisa ficar digitando tudo. Você já seleciona aqui, ele vai criar um widget stateful pra gente, tá bom? Um widget que tem estado. Também não vou entrar muito em detalhes, ficar explicando isso como já foi explicado em sala de aula. Então só vou criar aqui um auth page. Então viu que ele já deixa tudo selecionado pra gente, galera. Quando você digita STF, seleciona, não clica em lugar nenhum, só começa a digitar o nome do seu widget aí, da sua página, auth page, tá bom? Então é uma página, é um stateful, é um widget que tem estado. Quem já tá mais familiarizado, você também já viu bastante React também, qualquer front-end tem essa questão de estado, tá, galera? Gerenciamento de estado, basicamente, as informações que você está mostrando ali na tela. Você vai receber essas informações lá do back-end, através do nosso repository, e quando essas informações mudam, você tem que atualizar o estado. Então, o estado são as informações atuais que estão aparecendo ali na tela. Então, qualquer modificação nessas informações, o estado tem que ser atualizado. A página tem que ser recriada. No caso do Flutter aqui, quando o Flutter cria uma página, está mostrando a página para o usuário, ele não é, vamos dizer assim, dinâmico. Que uma informação muda, ele pode mudar. Ele tem que fazer a reconstrução da página. Tem maneiras de contornar isso. Claro que situações mais complexas, a gente atualiza só aquele pedacinho ali que está mudando, mas enfim, aqui a gente vai atualizar a página inteira. Então sempre que o nosso estado muda, ou seja, quando alguma informação que a gente está mostrando ali muda, a gente precisa atualizar o estado e precisa recriar a página. Atualizar o estado significa chamar esse método build aqui de novo. Então a gente reconstrói, builda a página de novo, a gente faz a reconstrução visual da página toda de novo com as informações atualizadas, tá bom, galera? Então aqui é a nossa página de autenticação. A gente vai começar a criar ela aqui. Então o que a gente vai precisar ter aqui? A princípio, a gente precisa ter duas funções, né, dois métodos aqui dentro, que é o método de logar e o método de autenticar o usuário. A gente precisa ter alguns campos de input de dado, e obviamente é o campo de e-mail e senha, para fazer login, e o campo de e-mail, senha, nome do usuário e tipo do usuário, né, role, se é admin ou se é usuário normal. A gente precisa ter esses 4 inputs de dados, para a gente trabalhar aqui para o usuário poder passar esses dados para a gente. Tá bom? A gente precisa ter uma instância do repository, a gente acabou de criar o nosso repository, que são as funções que vão acessar o back-end realmente. A gente precisa ter essa instância, precisa ter essas duas funções, esses dois métodos aí, login e registro. A gente precisa criar essas duas. A gente vai precisar criar a gente vai fazer tudo na mesma tela, tá? Tanto a parte de digitar e-mail e senha para fazer login, se ele não tiver conta, ele cria a conta e tudo na mesma página, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro vamos começar a criar aqui o que eu acabei de falar aqui que a gente precisa. A gente precisa criar aqui o user, né? Eu vou chamar de user, EC. EC eu gosto da nomenclatura que eu gosto de dar pro texto editing control, tá? Esse texto editing control é o que a gente passa no input de dados. Não vou ficar explicando muito os widgets aqui do Flutter não, galera. Isso foi bastante explicado em sala de aula.
mas é o que a gente utiliza para controlar o texto que o usuário digita. Quando o usuário digitar algum texto lá, a gente precisa pegar esse texto para a gente manipular essas informações, passar lá para o nosso repository, o e-mail que a pessoa digitou. Então é um controlador de texto, igual o próprio nome já diz aqui, ó, texto, edit e controla. Então controla a edição de texto do input de dados que o usuário está podendo manipular ali, tá? Então a gente vai ter 3 desse. Final user, final e-mail, EC. Teste, edit e controller. Vou copiar aqui, fica mais fácil. Só mais um que a gente precisa, na verdade. A gente peça o Word. Peça o Word. Aí a gente também vai ter vou definir como string o role. Vou passar aqui como padrão. Vai chamar user mesmo, que é o usuário normal. Então a gente pode receber user ou admin, que é o nosso role, tá? Por que eu estou criando string e não o teste edit controller? Porque aqui eu não vou deixar o usuário digitar. Ele tem que saber que tem que digitar user exatamente ou admin exatamente. Então não vou deixar ele digitar, vai ser um campo de escolha. Que é aquela caixa de texto que ele marca, radio button, que a gente chama, né? Que ele pode marcar se ele é usuário ou se ele é admin. Tá bom? Eu não vou deixar ele digitar. Por isso que eu estou criando o campo string aqui, porque se ele clicar em user, eu vou botar isso aqui como user, que já está como padrão. Se ele clicar em admin, eu vou mudar essa variável para admin. Quando eu precisar passar isso lá para o nosso back-end, eu já tenho essa informação aqui. Por isso que eu não teste, edit, controle, é só que o usuário vai poder digitar. Não quero que ele digite se ele é admin ou se é usuário. Quero que ele clique no que a gente chama de radio button para selecionar se ele é usuário ou admin. Porque senão ele tem que digitar exatamente os user. Aí poder digitar em português, usuário, aí ia dar erro. Tem que fazer diversas verificações aí. Então vou criar o page, beleza? Então vou começar a criar a página aqui realmente, galera. Então vou começar a criar pelo scaffold. Vou ficar explicando os itens, galera. Scaffold aí é a casca aí da nossa tela, para ela ficar bonitinha. Então, eu vou só salvar aqui para a gente fazer a modificação que a gente precisa lá no main, no nosso arquivo main. Tá? O arquivo main é o arquivo que inicia a nossa aplicação. Então, tudo aqui, ó, de classe aqui de My Homepage para baixo, eu vou apagar. Não vou utilizar essa My Homepage. Ok? Vou apagar esse comentário aqui também. Tá mais fácil a gente visualizar aqui. Vou apagar esse título aqui. Vou colocar o nome do nosso projeto, que é API Post. Beleza? Aí aqui, a nossa homepage, não vou passar Vou passar uma homepage. Vou passar o alt page. E a homepage vai ser o alt page. Quando a pessoa abrir o aplicativo, ela tem que logar antes. Então já vai abrir direto na alt page para registrar, criar conta ou fazer o login, tá? Aí da login a gente vai chamar a outra página. Então, sem problema. Nem vou criar rotas de navegação aqui, igual a gente viu na sala de aula, porque só tem 2 telas, vai ficar mais simples aqui pra gente. Então vamos começar lá na nossa alt page. Na nossa alt page eu vou colocar o que a gente precisa criar mesmo. Vamos começar criando o padrão aqui, que é uma column. Vai fazer isso no body. Nosso body, eu vou criar uma column, que tem um children. Dentro desse children, a gente vai precisar ter nossos campos para o professor digitar. Primeiro o padrão vai abrir para ele fazer o login. Então, vou ter 2 campos test field aí. Vou ter aqui para ficar mais fácil. Test field. Vou digitando isso aqui mesmo, galera. Vou copiar mesmo, não vou demorar muito aqui. Então, copiei esse test field aqui para gente. Nosso primeiro campo. Vai ser e-mail EC. Ou seja, o campo para a pessoa digitar e-mail. Então, aqui é o controlador, ó, controller. O controlador que a gente criou. Label test. Dentro dessa parte de decoration aqui, só para ficar bonitinho lá. Ficar a parte onde a pessoa pode digitar arredondada, com a borda, para ele ver que ali, ficar claro para ele que ali é um lugar dele digitar, e com label T chamado e-mail, para ele saber que ele tem que digitar o e-mail dele. Ok? A gente precisa de outro text field, igualzinho esse. Vai ser o text field de senha. Mesma coisa, só vai mudar aqui o label test para senha e o password EC, tá bom? Para ele digitar. A gente pode mudar aqui, galera, para ficar bonito. Depois eu até mudo isso aí, conforme a gente for vendo a tela acontecendo, tá? A gente até pode ver isso. Como a gente não está com, a gente já criou aqui no main, já passou essa página, a gente já pode até executar o projeto aqui. Então vamos run start debug para a gente ver as mudanças acontecendo. Seria muito bom no Flutter também. A gente deixa o projeto executando e vai fazendo as mudanças, a gente consegue ver automaticamente essas mudanças sendo feitas. Na parte do visual, isso aí ajuda muito, é muito importante. É difícil a gente criar tudo antes e depois Tá vendo? A gente criou 2 campos aqui, ó. MET, tá feio lá em cima, vamos ajustando isso aí. O que mais que eu tenho que criar aqui? No caso, vocês nem estão vendo aí. Foi mal, só ajustar aqui a gravação para vocês poderem ver o meu navegador também. Pronto, pessoal, ajustei a gravação para vocês poderem ver o navegador aí também. Para vocês poderem acompanhar as mudanças, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aí, se não vai ficar tampando o código. Vou dar uma diminuída aqui. Dá para acompanhar, para evitar que o código seja tampado ali, por enquanto. Dá para deixar ele maior, por enquanto. Eu vou conferindo isso aí, conforme for passando. Mas enfim, estão vendo aqui então que a gente está com nossos 2
nossos dois campos aqui, tá feio, tá lá em cima grudado, mas a gente vai ajustando isso aí. Outra coisa que a gente precisa criar vai ser o nosso botão para fazer login. Aqui depois de test field, e o nosso elevate button para a gente poder fazer o login. Vou copiar aqui, tá bom? Vai ficar mais fácil, não vou ficar digitando não. Então vou criar aqui um elevate button icon, que aceita o ícone, tá? Então vou criar aqui, ó, o texto dele vai ser entrar e o ícone dele vai ser login. Ele precisa da função login, então vamos criar essa função login aqui em cima pra gente poder utilizar ela. Então pegar ela aqui, vou criar a função login aqui. Então essa função login tá recebendo esse build context aqui, tá bom, galera? Esse build context, tá vendo? O método build tem esse contexto aqui, não vou ficar explicando isso aqui agora, o contexto da tela aí, mas a gente precisa receber isso aqui na nossa função login, que a gente precisa desse contexto para fazer a navegação. Então quando a gente for chamar, a pessoa for fazer o login, se o login der certo, eu já quero que pule para a página de posts. Então eu preciso desse contexto só para fazer a navegação, tá bom? A gente só precisa receber ele aqui como parâmetro. Então a gente vai receber nosso repository, que a gente não instanciou aqui ainda, eu falei dele, mas esqueci de instanciar. Repository vai ser igual a API repository. Então a gente vai instanciar a nossa API repository. Então a gente vai aqui, ó, chamar nosso repository, login, nosso método de login. Vamos passar o e-mail, .test e o password.test, que é o nosso edit controle aqui, ó, tá vendo? De e-mail e password. Pra gente tentar fazer o login. Então ele sempre vai retornar um true ou false aqui, de login, ó. Se a gente clicar aqui, ó, a gente tá na off-page. Aqui o método, se a gente apertar Ctrl e clicar em cima dele, joga lá pro método pra gente, tá bom? Então ele sempre vai retornar um bool. Então eu vou chamar aqui e vou esperar esse bool. Então isso aqui nunca vai ser falso, isso aqui nunca vai ser null. Então eu não preciso dessa verificação aqui. Eu vou verificar se o resultado é verdadeiro, eu chamo a navegação aqui, ó. Esse código tá fazendo a navegação. Navigator off, então eu tô passando aí pra... Tô chamando o post page aí, se o login deu certo, tá bom? Já vamos ajustar aqui, a gente não criou a post page, então pode deixar dando erro aqui, sem problema. Vamos ajustar que a gente não vai passar esse JWT. Não quero esse JWT lá na nossa post page, que a gente já está salvando isso lá no nosso repository. Na nossa post page a gente vai passar só o nosso repository, ok? Então essa reclamação aqui em azul é só um aviso, tá? Falando que a gente não é pra gente usar o contexto dentro de uma função assíncrona. Ele sempre reclama disso. Não vou explicar o motivo aqui agora, pode deixar assim mesmo que vai funcionar, tá bom? Mas a gente tem que fazer uma verificação se o contexto está montado, pra gente poder chamar esse contexto aí sem problemas. Não vamos se preocupar com isso agora não, galera. O que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa post page. Tá dando erro aqui, a gente precisa dela criada. Então vamos criar um novo arquivo aqui, chamado postpage.dart. Aqui também, mesma coisa, stf, postpage, sem problema. Aí aqui no postpage, a gente precisa receber nosso final API repository. Nossa API repository, a gente precisa receber daqui. Então ficou vermelhinho, porque a gente precisa receber nosso parâmetro postpage de criação da página. A gente precisa receber, ó, clica aqui em cima, Ctrl ponto, add final, adicionar aqui, ó. Então, você pode sempre digitar também, sem problema. Vou botar vírgula. Required significa que isso aqui é obrigatório passar, tá bom? Required é sempre obrigatório. Então, a gente vai receber nossa API repository, nosso rep. A gente pode passar aqui rep. Repository. Opa. Não vou dando erro aqui, pode que. Ah, tá. Só botar um required disso.repository, tá, galera? Viajei aqui. Mas enfim, a gente está recebendo como parâmetro na nossa criação da post page nosso repository, porque eu não quero ficar instanciando ele aqui de novo, tá bom? Então a gente já instanciou ele lá na off page, a gente vai receber ele aqui. Agora a gente já pode importar aqui post page. No caso eu chamei de post page, tá? Sem o S. Vamos importar aqui o post page para parar de dar erro. Dessa forma, quando eu salvar aqui, nosso botão já é para aparecer aqui. Só preciso esquecer de salvar aqui, tá vendo, galera? É importante sempre salvar o arquivo. Na sala de aula, muita gente esquece isso mesmo. Até eu esqueci aqui agora. Mas sempre quando você criar um arquivo, fizer modificação no arquivo, verifica essa bolinha, significa que não está salvo. Tem que sempre salvar ele aqui, porque se eu não salvar, ele não vai reconhecer aqui, ó. Não vai reconhecer o post page aqui nessa página. Então apareceu o nosso botão aqui, ó. Tá vendo? Nosso elevate botão aqui. Vamos seguir criando a nossa página aqui agora, então, nosso visual. A gente já tem o método de login. O que o método de login faz? Vamos repassar aqui, só pega o texto que a gente digitou lá no e-mail e o texto que a gente digitou no password e tenta fazer realmente o login lá no nosso back-end, tá certo? Então vamos seguir aqui com a nossa página, o botão. Então já vamos deixar isso aqui bonito. Vou colocar aqui, ó, no column. Clica em cima de column, Ctrl ponto. Adiciona um center aqui. Dentro de column, vou utilizar aqui um spacing, que ele vai usar esse atributo. É o espaçamento entre os objetos dentro da coluna, entre os widgets dentro da coluna. Vou colocar um space de 20 aqui. Center. Também vou colocar um... Opa. Salvar.
Tô verificando aqui na gravação, galera, tá dando pra vocês verem tudo direitinho aí. Então, já deu uma embelezada aqui pra gente. Então, já deu um espaçamento aqui entre os objetos. Vou colocar aqui também em coluna, contra o ponto. Faz dead box. Eu quero limitar a largura dessa coluna, então o campo widget, que é a largura, em 350. Aí já ficou melhor pra gente aqui, certo? Eu vou colocar aqui também. Ele não foi pro centro aqui, dentro de coluna. Vou colocar aqui o main axis alignment, main axis alignment.center. Ele vai centralizar tudo ali pra gente. Ficou bem melhor, né? Então vamos seguir criando aqui o que a gente precisa agora. A gente vai precisar criar um botão de registrar também. A pessoa está podendo fazer o login, a gente falou que vai criar tudo nessa tela. Então a pessoa já vai poder registrar aqui nessa tela mesmo. Então como eu vou fazer isso aí? Vou criar um text button para a pessoa ali, tipo assim, aqui escrito lá, né? Não tem uma conta, registre-se. Eu vou criar essa função aí. Quando a pessoa apertar no botão, vai abrir um modal, né? Que a gente chama aqui no Flutter, um modal aí na parte de baixo, bottom sheet, que a gente chama em Flutter, que vai abrir um campo ali para a pessoa passar o nome, o e-mail, a senha dela que ela quer se registrar, tá bom? Então vai ser bem simples assim mesmo. Não vou navegar para outra página nem nada. Eu vou criar só um modal para ele poder criar a conta dele. Certo? Eu vou começar criando aqui um text button. Vou começar criando aqui um text button. Não vou passar nada aqui enquanto. Text. Não tem uma conta. Registre. Registre. Acho que assim tá bom, né? Não tem uma conta, registre. Apareceu lá pra gente, tá vendo? Text button. Não tem uma conta, registre. Agora vamos começar a criar a função que a gente vai ser executada quando a gente clica dentro dele. Ok? Então aqui dentro dessa, vou criar uma função para ficar melhor pra gente, tá? Vou criar uma função aqui embaixo também. Lá em cima, desculpa. De registre. Para não ficar tudo embaralhado lá dentro. Então essa função também tem que receber o contexto, tá? Que a gente está trabalhando ali com o contexto da página. Sem problemas. Só vai precisar receber esse contexto. Tá ok. Dentro dessa função, a gente tem uma outra função que já vem pronta no Flutter, que é a função show modal bottom sheeter. Ela espera receber um contexto, por isso que a gente precisou passar o contexto. Essa função, ela já cria esse modal ali pra gente. A gente só precisa dizer o que tem dentro dele. O que tem dentro dele vem dentro do atributo builder, tá vendo? Que ele espera receber um widget. Então a gente vai criar essa função aí, esse widget aí. Então essa função show modal bottom sheet só faz aparecer esse bottom sheet ali pra gente. A gente precisa dizer o que vai estar dentro dele. Então vamos começar a criar ele aqui. Dentro dele eu vou precisar ter 3 test fields, né? 3 inputs de texto, que é o de e-mail, de texto, de e-mail, nome, e-mail e password. Então preciso criar esses 3 test fields, que a gente já viu ali como é que cria. A gente precisa criar um radio button, que é para escolher se ele é usuário, se ele é admin, certo? Eu preciso criar também, só isso, na verdade, um botão para salvar, né? Se ele quer criar o usuário ali. Então, vamos começar fazendo isso aí. Então, espera receber um widget aqui. Vou fazer uma pausa aqui, galera. Vamos seguir agora, vamos criar nosso... Vou beber uma água aqui, fazer um negocinho rapidinho. Vamos criar nosso widget. A gente colocar criar nosso bottom sheet. Então, como eu falei, esse show modal bottom sheet. Aparece esse bottom sheet ali pra gente, essa página ali no inferior da tela pra gente. A gente precisa colocar o que a gente quer lá dentro. A gente quer 3 inputs de texto, text field, para nome, e-mail e senha, um radio button para escolher se é usuário, se é admin, e um botão para salvar. Certo? Então, vamos seguir lá. Só verificar que está aparecendo tudo. Por enquanto, está aparecendo tudo aí na gravação. Show. Então, aqui a gente vai... Esse builder é uma função anônima. A gente vai passar um widget, vai retornar um widget para ela. Um widget column. Vai ter um field ali dentro. Deixa eu ver se está certinho, tá gravando tudo aí para vocês estão conseguindo visualizar tudo. Então, a gente vai criar uma coluna, que a gente quer colocar várias coisas aí dentro. Então, vou copiar aqui já também os nossos text field, que a gente quer aí dentro. Então, é os text field que a gente já viu, só vai ser adicionado um de nome. A gente já viu aí 2 deles, a gente só vai adicionar o text field de nome. Então, lá, mesma coisa, text field, só a gente vai passar o nome. Beleza? O que a gente pode fazer aqui antes também, galera? Quando a gente... Vou criar os outros text field aqui antes, vou copiar aqui de baixo, pode copiar esses mesmos aqui, que é realmente os mesmos. Text field. Vou passar aqui, ó, criei 3 text field, de nome, e-mail e senha. Tá certo? Tá dando pra ver tudo certinho aí. Vamos seguir. Agora a gente quer criar um radio button. Vou copiar aqui também, porque vai ficar mais fácil de digitar. Então eu vou criar um radio button agora. Então vamos... Um radio button do tipo string. Lembra que eu falei para vocês aqui? A gente criou o role, é uma string.
Então a gente vai criar um radio button que o usuário vai poder escolher entre duas strings, a string user ou a string admin. Então eu vou criar um radio button do tipo que espera o tipo string. Vou colar aqui para vocês. Aqui, ó, vou explicando tudo aqui, ó. O radio button tem que estar dentro de um radio group, tá? Porque um radio button vai ser user, outro radio button vai ser admin. Então são dois radio buttons. E eu não quero que o usuário escolha os dois. Ele vai poder escolher entre um ou outro. Esse que é radio button que a gente chama normalmente. Tem uma diferença entre radio button e o checkbox. Checkbox normalmente você pode selecionar entre vários, tem uma lista, você pode selecionar vários. E o radio button significa que você pode selecionar um somente dentro de uma lista. Para você colocar aqui, só pode selecionar um, ele tem que estar dentro de um grupo de radio button. Então quando ele está dentro de um grupo, ele só permite selecionar um ou outro, tá bom? Então aqui a gente coloca aqui o group value, que é o nosso role, tá vendo? Que é a nossa string aqui, que vai ser o valor do grupo, que ele vai poder selecionar entre um e outro. E aqui a função onChange, quando ele clicar em um ou clicar em outro. É uma função que quando onChange significa na mudança mesmo, realmente, se for traduzir assim, na mudança, faça isso. Então essa função que vai acontecer quando a pessoa clicar em um ou clicar em outro. Ele recebe uma string, que a gente disse aqui, ó, que nosso radio button é do tipo string, então ele vai receber a string valor, de acordo com o valor que a gente criar no nosso radio button. Ele faz um set state, galera. Set state é a função do Flutter para gerenciar estado. Aqui nosso primeiro set state que a gente está vendo aqui é aquilo que eu expliquei de estado. Não vou explicar aqui, ficar explicando muito a fundo, né? A gente falou bastante de sala de aula, mas set state, quando a gente tem alguma alteração de informação na nossa tela, a gente precisa refazer o estado, atualizar o estado, refazer a tela. Então, no caso aqui, o que a gente está alterando de informação? A pessoa selecionou o radio button de usuário ou o radio button de admin. Então, é uma mudança simples, mas é uma mudança que tem que ser alterado o estado. Então, o radio button é aquela bolinha que pode estar selecionada ou não. Então, é uma mudança visual que tem que ser reconstruída a página para o usuário ver aquela mudança. Então, está selecionado o usuário, mas ele quer admin. Então, quando ele clicar em admin, vai ter uma mudança visual. A bolinha de usuário vai deixar de estar marcada e a bolinha de admin vai passar a estar marcada. Então, para isso acontecer, precisa de um set state, precisa de uma atualização de estado, precisa de refazer, de fazer um rebuild da tela, que a gente chama aqui. Então, vai chamar de novo o método build. E para a gente fazer esse set state aqui, galera, eu não adicionei aqui ainda, mas tá vendo como a gente está aqui dentro de uma função, como a gente está dentro da função aqui, show modal button sheet, ela, por padrão, não tem um estado. Então, a função, ela não está dentro da página. A gente tem uma página chamada alpha page e a gente está criando um modal button sheet dentro dessa página. Mas esse modal button sheet, ele não faz parte do estado da página. Ele é um estado à parte dele. Ele não vem com o estado pronto aqui. Para a gente atualizar esse estado dentro dele, a gente precisa criar um it aqui chamado stateful builder. Tá certo? É isso mesmo. Então, ali dentro do aqui na nossa coluna, a gente vai clicar aqui, Ctrl ponto, vai aqui, ó, wrap with widget, vai envolver com it, e vai colocar dentro desse widget, ó, stateful builder. A gente vai criar um widget stateful aqui, um widget com estado, porque o modal button sheet não vem com estado pronto para ele, que a gente possa só atualizar. Então a gente tem que criar um widget com estado. Então a gente vai criar esse widget aqui, esse widget stateful builder espera um builder. Então aqui não é child, é builder. Ele espera um builder, ó. Vai esperar aqui, ó. Tudo que eu falei, galera, o Flutter é muito bom você colocar o mouse em cima aqui, quando você está mais acostumado, aí para vocês pode ser que não tem muita informação aqui, mas quando você for acostumando, você já consegue ver as informações aqui, ó. Ele espera um build context, uma função anônima aqui, que é o builder. Então, preciso passar esse builder aqui para ele, que vai ser uma função anônima, que vai receber dois parâmetros aqui. É o parâmetro de contexto e o parâmetro set state. Então, o contexto a gente não precisa, não vai usar ele aqui. Quando a gente não precisa, não usa, a gente pode usar só um underline, tá bom? Dentro do Flutter aqui, significa que você não vai usar esse atributo dessa função. E a gente vai receber, vai chamar um outro atributo de set state, que é onde cria realmente o nosso estado, tá vendo? Uma função anônima, que é o nosso set state. Então, eu estou chamando essa set state, ó, esse set state aqui, ó. Até para não confundir, ó, vou chamar até com outro nome aqui, ó, set state do modal. A gente tem o set state dentro da nossa página principal. Para vocês verem que não é o mesmo, vou chamar aqui, ó, set state do modal. Bom, com esse set state aqui que a gente está chamando. Então, a gente está atualizando o valor de role. Quando eu clicar em admin, vai passar a variável role aqui para admin. Quando eu clicar em user, vai passar ela para user. Certo? Aqui, tá. Esse aqui é nosso group, nosso radio group. Agora a gente precisa realmente criar nosso radio button. Para isso eu vou criar uma linha, que eu quero um radio button do lado do outro, então é uma row. Estou centralizando os radio button aqui. Então eu vou criar aqui, ó, dois radio button. Criei um size box aqui com int 150, porque o radio button não tem limitação de espaço. Ele preenche o espaço disponível, então se não passar nenhum estado, ele vai se estender o máximo possível que conseguir. E se ele fizer isso dentro da row, dá ruim. Então eu preciso limitar o espaçamento dele, a largura dele. Limitei em 150. Aqui é só um atributo dense, para ele ficar menorzinho, tá? Ficar mais denso mesmo. A bolinha, senão fica grande, achei meio feio. Vou até tirar aqui para vocês verem essa mudança acontecendo realmente. Então estou passando, ó, esse radio button vai se chamar usuário, e o valor dele é user, a string é user. E esse aqui, a string que está escrito lá, é o que está em title, está escrito administrador, mas se a pessoa selecionar, o valor selecionado é admin. Então se eu salvar isso aqui, clicar aqui não está acontecendo nada, galera. Por quê? Porque lá no nosso botão, ó, nosso push button, eu não estou fazendo nada. Então aqui eu tenho que chamar qual que é o nome da função que eu dei? Register mesmo. Eu tenho que chamar aqui, ó, register. Passar o contexto.
caso eu vou aqui, ó, vou até mudar esse nome, vou colocar modal register. Vamos ficar melhorzinho, né? Sempre bom nomear as coisas da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui na gravação, beleza, estão conseguindo ver tudo aí. Então agora se eu clicar aqui, vai aparecer esse modal button sheet pra gente, tá vendo? Essa telinha em branco aqui suspensa, esse é o modal button sheet. Então tem nossos três campos para digitar e nosso, tá vendo? Aqui eu falei que a gente precisa do set state justamente só por isso, ó, tá vendo que tá mudando o visual da página, do button sheet, do modal, nosso modal aqui. Então se eu clico aqui, eu preciso mudar o visual dele. Só essa simples mudança, galera. Não acontece, precisa de gerenciamento de estado, precisa atualizar o estado, precisa recriar esse modal. Então quando eu clico aqui, o que está acontecendo? Ele está recriando o modal, está excluindo aquele que estava, por exemplo, tá esse estado aqui, de usuário marcado. Quando eu clico aqui, ele exclui, ele apaga aquele estado e recria o modal de novo. Então a gente basicamente, muito rapidamente, excluiu um modal que estava visual aqui antigamente e recriou um novo. E esse novo agora, obviamente, o administrador que está marcado. Beleza, galera? Isso que é estado. Ainda está bastante feio aqui nosso negócio. Então vamos mudar aqui nosso radio list style, tá bom? É o nosso radio button que eu falei. Aqui o nome do it chama radio list style. Vou colocar aquele dance lá para vocês verem a mudança. Fica melhorzinho. Coloquei no lugar errado. É aqui. Dance, salvar. Tá vendo que não mudou nada? Porque quando você salva, o button sheet não muda automaticamente aqui. Você tem que clicar de fora para ele sair e clicar de novo. Mas tá vendo que ele já ficou melhorzinho aqui, ó? Ficou mais denso, né? Então vamos deixar essa página mais bonita um pouco. Na verdade, já vamos adicionar o botão aqui já de uma vez, depois a gente vai deixando ela mais bonita. Precisa criar nosso botão aqui agora. Deixa eu copiar ele aqui para ir mais rápido, já está demorando muito. Então a gente precisa criar nosso botão aqui agora. Depois de row, tá vendo? Aqui termina row. Vou criar, aqui termina o radio group. Depois de radio group, vou criar aqui nossa elevated button. Então, galera, já cansamos de ver botão aqui. O que a gente está fazendo aqui? Está chamando o auth register. A gente está chamando direto do nosso modal. A gente está chamando nosso repositório lá, tá? Aquela função auth register. Está passando o e-mail, está passando o password, está passando o nome do usuário, está passando se ele é user ou se ele é admin. Tá bom? Então a gente está chamando a função de criar usuário. Essa função de criar usuário, de registrar usuário, espera um retorno booleano. Se deu certo, true. Se deu errado, false. Então eu estou verificando aqui embaixo, ó. Result. Estou verificando aqui embaixo se deu certo. Eu já quero fazer o login automaticamente. Não quero, o usuário cria, se registra e depois tem que preencher lá o e-mail e senha dele para fazer o login. Quando ele criar o usuário, já vai se logar automaticamente. Então já chama a função login. A nossa função login. Então já chama a função login diretamente. Não vou nem esperar o usuário criar o usuário e depois ter que fazer login, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso bottom sheeter. Aqui. Salvei. Aí aqui, voltar. Tá lá, nosso botão criar. Vai clicar aqui em criar, vai. Tá pronto o nosso modal bottom sheet aqui. Vamos só deixar ele bonito agora, tá? Vou fazer aqui, ó, lá em column, primeira coisa. Vou colocar um space aqui de 20 também. Em cima de column, Ctrl ponto, vou colocar um padding. Padding é um espaçamento interno do widget. Vou colocar um padding de 28 para todos os lados, tá? Padding all aqui significa para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Você pode dar padding só para um lado, só para cima e para baixo, tá bom? O all significa para todos os lados. Vou botar aqui, tá vendo que já deu um espaçamento bom aqui? Ele só deu um erro aqui, ó, tá vendo? Que estourou o limite. Mudar o bottom sheet aceita só até aqui, até esse pedaço aqui. Ele estourou o limite do bottom sheet. Não, por pouco pixel, 2.7 pixels aqui tá falando. Então vamos só dar uma diminuída aqui. Vou dar um espaçamento aqui de 10, na verdade. Vou colocar aqui uns pads de 20. Então, tá vendo? Agora já ficou melhorzinho também, tá bonitinho aqui. Vou limitar aqui os espaçamentos, que tá muito grande também. A pessoa não vai digitar um nome desse tamanho, nem uma senha desse tamanho. Vou colocar aqui dentro da coluna. Size edge box. Vou botar a mesma coisa, o widget de 300. Vamos ver como é que vai ficar. Deu ruim, ó. Limitei muito, estourou aqui o tamanho. Vou querer um widget de 400. Então essa aqui é a beleza aqui do Flutter, que ajuda bastante. A gente vai vendo acontecendo aqui na hora. Então já ficou melhorzinho aqui. Na verdade, ó, criei o size edge box até no lugar errado. Não quero que ele fique limitando o modal aqui de forma geral. Vamos excluir o size edge box aqui. Eu quero que ele limite dentro do text field mesmo. Então, dentro do text field, vou ter que criar um para cada text field aqui. Vou criar um size edge box aqui com it de 350. Acho que foi o que a gente criou lá, né? O outro. Então, vou fazer text field por text field. Vamos ver como é que ficou. Agora tá mais como eu queria mesmo. Não queria limitar o modal, queria que o modal ficasse preenchendo aquele largura inteiro da tela. Mas eu queria limitar só as caixas de digitação aqui mesmo, tá bom? Vou poder digitar o nome aqui, digitar o e-mail, digitar a senha, certo? Vou poder criar o usuário. Vou poder mudar aqui
Outra coisa aqui, ó, tá vendo a senha? Tá aparecendo. Normalmente a gente não deixa a senha aparecer, né? Se tiver alguém vendo a tela, vai conseguir ver o que a pessoa tá digitando. Então é muito fácil mudar isso aqui em Flutter. A gente vem aqui no campo senha, aqui em Test Field, ó, só isso que eu falo sempre, a beleza do Flutter, só botar o mouse em cima, você consegue ver todos os atributos dela aqui, ó. Mesmo quem não entende nada de Flutter, se olhasse isso aqui, ó, já conseguiria ver aqui, ó, que tem um atributo chamado obscure text, que é do tipo bool, espera um bool false ou true. Aqui em cima já tem um obscure character, que é uma bolinha. Então a gente já pode só colocar esse obscure text como true. Vamos colocar aqui, ó, obscure text como true. Já vai ver a mágica acontecer. Se eu digitar aqui agora, tá vendo? Fica a bolinha, a pessoa não consegue ver. Inclusive, consigo até alterar, não quero bolinha. Colocar o obscure character, espera um tipo string. Vou colocar aqui que eu quero asterístico. Então vai ver lá, quando digitar vai aparecer asterístico agora. Então, eu tenho muito bom nessa questão, galera. Eu gosto bastante. Então o que a gente precisa fazer mais aqui? Mais nada, acho que tá pronto. Nosso botão aqui tá pequenininho, não tá dando pra ver muito. Mas tá bom. Não vou mudar nada nele aqui não. E basicamente é isso. Então quando a gente não tem uma conta, a gente vai clicar aqui, vai criar uma conta pra gente. Escolher se é usuário, se é admin, vai criar a conta. Quando a gente já tem, a gente vai fazer o login aqui. Então no caso, também quero fazer essa campo de senha aqui. Vou vir aqui, senha. Vou excluir teste, vou clicar como true. Beleza? Então é isso, essa tela aqui já está criada, acho que está tudo certinho. Vamos começar a criar outra tela agora, que é a tela do post, para a gente poder fazer os testes certinho, tá bom? Vou tentar acelerar aqui mais, que já está dando bastante tempo de aula e a gente ainda falta criar toda uma página aqui ainda. Vamos lá. Aqui em post page, eu vou precisar, vamos tentar imaginar tudo que a gente precisa antes, sempre gosto de fazer esse exercício, que a gente precisa na nossa página. Vamos precisar de 2 campos para o usuário digitar, 2 input text, né, galera? Texto de título e de conteúdo do post. Uma pessoa, quando for criar um post, ela tem que digitar o texto e o conteúdo do post. E só isso. Precisamos de mais nenhum campo de texto. Porque que o usuário vai conseguir digitar são esses 2. E, obviamente, as 4 funções do CRUD. Isso aqui é uma função para criar post, uma para fazer update, uma para excluir, uma para ler os posts. Também precisamos de um modal. Do mesmo jeito que a gente criou um modal para criar usuários, vamos criar um modal para criar posts ou para alterar posts. Vai ser tudo no mesmo modal. E, basicamente, é isso, pessoal. Então, vou tentar copiar o código agora mais rápido ainda, que já está dando muito tempo de aula, tá? Vou deixar um scaffold pronto aqui. Vamos começar a criar nossos que a gente necessita aqui. Vou ir copiando aqui. Primeiramente, nossos 2 teste, edit e controle. Depois, vou criar a função create post. Vou copiar aqui. Função create post. Aqui, galera, o widget repository. O widget.repository. É esse repository que a gente está recebendo aqui. A gente já tem pronto lá a instância do nosso repository que a gente recebeu aqui no parâmetro da criação do post page. Então, para a gente acessar esse atributo aqui, lá dentro do estado, a gente está dentro do state do post page. Aqui é o post page, criação do post page, aqui é o estado do post page, tá bom? Então, a gente recebeu lá na criação do post page o repository, para a gente acessar essa informação lá, a gente precisa colocar esse widget.repository, para a gente acessar essa variável aqui, tá bom? Então, a gente vai chamar o método create post, não precisamos mais passar nada de JWT, já deu certinho aqui. Então, o que a gente está fazendo? Chamando a função de criar post lá do nosso repository, esperando se dá, ela retorna true ou false, ela retorna bool. Então, true ou false. Verifico se retornou true, porque o post foi criado com sucesso, eu faço um set state. Tá vendo? Então, dentro do widget com estado, ó, dentro do stateful widget, aqui é o stateful widget, que é o nosso post page, aqui é o estado dele. Então, dentro do estado dele, a gente já tem pronto essa função set state. Diferente lá do nosso modal, que não vem pronto, a gente precisa utilizar um widget. Aqui já vem pronto essa função pra gente, de set state. Se a gente chamar ela, ele vai atualizar o estado. Então, essa set state só faz, na prática, basicamente, faz chamar esse método de novo. Tá vendo que é o método build. É uma função que retorna um widget, que recebe um parâmetro chamado contexto. Então, é uma função como a gente costuma ver, galera. É uma função chamada build, que a gente chama aqui de método build. Esse set state basicamente está chamando aqui de novo. Então, quando eu chamo set state, tudo que está dentro aqui de build vai acontecer de novo. Então, se eu criar uma variável aqui, qualquer coisa que eu fizer aqui dentro do build vai ser refeito, vai ser feito de novo. Tá bom? Então, o que a gente está fazendo? Se a gente criou post, a gente conseguiu criar um post, a gente vai fazer um set state para ele atualizar a página. E esse post novo vai aparecer. Você vai entender melhor isso aí, porque a gente ainda não fez a função de listar posts. Essa função vai ficar dentro ali do estado. Então, vamos fazer uma função de update post, muito parecida. Então, recebe um post model, só vamos importar ele aqui. Recebe um post model, pega lá nosso edit controller, title content, pega o nosso edit controller e passa para o nosso post. Está fazendo um update de post. Vamos chamar o método update lá do nosso repository, não precisamos passar o JWT. Vamos só passar o post e está tudo feito. Chama o set state também, que a gente alterou um post, a gente quer atualizar a página para esse post aparecer atualizado. Deletar um post, mais fácil ainda. Não precisamos do JWT também. Se a gente vai receber o post, só a gente precisa passar para frente. Precisa chamar nosso repository, nossa função de delete post no repository. E se deu tudo certo, voltou true,
porque o post foi excluído, a gente quer atualizar a página para aquele post sumir lá da nossa lista, tá bom? Agora vamos criar de uma vez nosso modal, galera. Vou copiar aqui também, galera, porque apesar de ser grande, eu vou ir copiando tudo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se tá gravando certinho aí, tá? Vou dar uma diminuída aqui. Fica mais fácil a gente ver. Tá de boa para ver. Vamos seguir lá. Então aqui, ó, nosso modal post. Então nosso modal post, igual o outro lá, precisa receber o context, né? E aqui a gente vai receber um parâmetro opcional, galera. Aqui no Dart, quando a gente passa um parâmetro entre colchetes, colchetes aqui, colchetes. Esquece o nome mesmo. Enfim, quando a gente passa entre colchetes, significa que esse parâmetro é opcional. Significa que eu posso chamar essa função e eu tenho a opção de passar esse parâmetro ou não. Então, por isso que ele se torna opcional. Por isso que dessa interrogação aqui também, ó. E como o parâmetro é... Quase que nem precisa disso aqui, não. Na verdade, vai precisar sim, tá? Desculpa. E como ele é opcional, o atributo post aqui pode ser nulo ou não. Então, por isso que a gente passa essa interrogação aqui, tá? Mas esse colchete significa que esse parâmetro é opcional. Quando eu chamar a função modal post, eu posso passar esse atributo post ou não. O contexto é obrigatório, então tem que passar o contexto. Mas o atributo post é opcional, então eu passo ele ou não. Por que a gente está fazendo isso? Porque se eu passar o parâmetro post, o que significa? Que eu estou querendo atualizar um post. Então a gente vai fazer tudo dentro do mesmo modal. Tanto criar post como atualizar post. Tá bom? Então é por isso que eu criei esse parâmetro opcional. Eu vou identificar isso. Se não foi passado, significa que eu estou querendo criar um post. Se foi passado, significa que eu estou querendo atualizar o post. Então já faço essa verificação logo de cara aqui. Se o post for igual, se for diferente de nulo, se o post não for nulo, então significa que eu estou atualizando o post. Então eu vou pegar lá no nosso edit controle as informações de atualização. Se quer dizer que, na verdade, eu estou passando para o nosso edit controle title sc.test, estou passando para dentro do nosso edit controle o valor que está dentro do post. Então, passando um post para cá, estou pegando o título dele e passando para dentro do campo de texto. Para quando a pessoa abrir para atualizar o post, ele já vai abrir com as informações atuais do post, né? A gente vai ver isso acontecendo. Ou não, se não for atualização, eu vou só limpar os campos. Os campos aparecerem em branco, tá bom? Aí a mesma coisa, acho que vou mudar o bottom sheet, que a gente já viu. Esse use safety aqui não precisa a gente colocar isso aqui agora não, para não ficar explicando isso. Mesma coisa, o contexto, o método build, que vai receber um padding, que a gente já viu, vai receber uma coluna. A gente vai receber 2 test field, já viu isso também, test field de content, né? Corpo do post e o título do post, título e conteúdo. Já viu isso aqui, size dead box é só um espaçamento, é um botão. E aqui no botão a gente precisa fazer a verificação de novo. Qual a verificação? A verificação se a gente está atualizando ou se a gente está editando um post, né? Porque se estiver criando um post, a gente tem que chamar a função create post. Se estiver atualizando, a gente chama a função update post. Certo? E esse navigator pop é para fechar a tela, galera. Navigator pop, ele sempre fecha a tela atual. A tela atual que a gente está é a tela do modal. Então, quando a pessoa clicar em salvar, a tela precisa fechar automaticamente, né? Fica mais bonito. Para a pessoa não clicar em salvar e a tela ficar ali ainda. Então, quando ele clica em salvar, atualiza o post ou cria um post novo, o modal já fecha e aparece a listagem de posts, tá bom? Então, essa toda é a função modal post, galera. Já copiei tudo aqui para ficar mais rápido. Então, vocês pausam aí agora e pausa aí, copia, que é uma função maior mesmo. Então, vamos começar agora a realmente criar a nossa página aqui. Nossa página aqui de post, de listagem de post. Também vai ter coisa nova aqui, coisa até que eu não falei dentro de sala de aula, tá? Exatamente igual aquele widget stateful widget que eu não mostrei em sala de aula, mostrei aqui. Aí eu explico melhor, igual eu expliquei o stateful widget, e aqui também a gente vai ter um widget novo, um widget de Future Builder. Ou seja, é um Future Builder, o próprio nome já diz, né? Builder, de construir. Então vai fazer uma construção a partir de um futuro, de uma programação assíncrona. Quando a gente vai lá na nossa API ou no banco de dados buscar informação, eu falei para vocês que faz isso de forma assíncrona. Então o widget Future Builder permite a gente colocar uma função assíncrona dentro dele, para quando essa função assíncrona ficar pronta, retornar, que deu certo, ele se atualiza sozinho, tá bom? Então é para isso, a gente não precisa chamar o set state. Então, Future Builder faz isso, a gente passa uma função assíncrona para ele, quando essa função ficar pronta, retornar para a gente, ele automaticamente se reconstrói e muda, e aparece as informações ali para a gente, tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai criar uma app bar aqui, né? Dentro desse vai ter a app bar. A app bar vai ser só um título mesmo, né? Vai ter só o title, o texto. Vamos chamar de post isso aqui, não é demais. Vamos ter um float action button. Já trabalhamos bastante com ele em sala de aula, tá? Deixa eu copiar ele aqui para ficar mais rápido. Fica tão demorado assim. Então vamos ter aqui o float action button. Vou aumentar aqui de novo. Deixa eu ver como é que tá. Então vamos ter aqui um float action button para adicionar algum post. Então se a pessoa clicar aqui, ela está querendo adicionar um post. Então a gente vai chamar o modal post, tá bom? E não estamos passando nada, tá vendo? A gente está chamando o modal post, que espera um contexto e opcionalmente um post. A gente não está passando esse post aqui, significa que a gente vai criar um post, adicionar um post, como eu disse, né? E agora a gente vai começar a construir a nossa tela. Então a nossa tela, como a gente disse, eu não vou copiar isso aqui.
Então, aqui no nosso blog, vamos ver um item novo aqui chamado Future Builder. Esse Future Builder espera um Future, como eu disse, ela vai ter uma função Future que a gente vai chamar, que é a função de read posts, de ler posts, tá bom? É uma função que é assíncrona, como a gente criou ela lá no nosso repository. A gente vai colocar ela aqui para, quando essa tela for criada e iniciar, esse Future Builder vai chamar essa função e vai ficar lá aguardando. Quando essa função ficar pronta, ele mostra os posts pra gente, tá? Então ele espera esse atributo Future é a função, é o nosso Future, né? A função que está assíncrona. E Builder, como a gente já viu em vários outros widgets, é a construção do widget que a gente espera, certo? Então aqui em Future, a gente vai acessar lá nosso repository, então widget.repository.read posts. Então a gente já funcionou aqui, ó, o read post é o Future, ó, tá vendo? Então ele é o Future, ele se encaixa aqui com esse Future. Como eu expliquei, Future Builder, vou explicar de novo, como é um widget novo. Future Builder, ele não tem nada visual em si. Você só passa uma função assíncrona para ele, uma função que é Future, e quando essa função retornar os dados, ele vai chamar o Builder aqui, ele vai reconstruir a tela, tá bom? Vamos supor que essa função demore muito, vai abrir a tela de posts, a tela vai estar em branco, não vai ter nenhum post. Mas, vamos supor que demore muito a API responder, 3, 5 segundos. Quando a API responder depois desses 5 segundos, ele vai mostrar a listagem de posts automaticamente pra gente. Então aqui dentro do Builder, a gente espera 2 parâmetros também, ó. Vou botar um mouse aqui, o Build Context, e um Async Snapshot. O que é esse Async Snapshot? Snapshot normalmente é a fotografia, né, vamos dizer assim. Mas enfim, é os dados, galera. A gente passou aqui a função que retorna uma lista de post model. O que vai ser o nosso snapshot? Uma lista de post model. Beleza? Então aqui o contexto, a gente não precisa usar o context. E o nosso snapshot a gente vai precisar usar assim. A gente chama normalmente de snapshot mesmo. Então esse vai ser o nosso método builder. Dentro do nosso método builder, a gente vai criar um item que a gente já viu. Eu vou acelerar aqui, galera. Vou copiar, inclusive, aqui. Que é o list view builder. O list view. Você vai criar uma lista. Beleza? Aqui. Então, ó. Diminuir aqui de novo. Pra vocês verem. Tudo que eu copiei foi esse list view aqui, ó. Então, o list view a gente já viu bastante sala de aula também. É um item para a gente criar uma lista. Se a gente tiver 10 posts, ele vai passar aqui 10 vezes, vai criar 10 itens. Um item para cada item da sua lista, né? Se tiver 100, vai criar 100 vezes. Se tiver 1000, 1.000.000, vai criar 1.000.000 de vezes, tá bom? Então é o list view, a gente já explicou bastante em sala de aula. Então ele vai percorrer uma lista e conforme for a lista tiver 10, vai criar 10 itens. Se tiver 1.000.000, vai criar 1.000.000 de itens. Tá bom? Então esse list view builder espera um item builder. O que é o item builder? Exatamente o item que a gente quer criar. Se a nossa lista tiver 10 posts, ele vai criar 10 itens desse que a gente está passando aqui. Se a nossa lista tiver 1.000.000 de posts, ele vai criar 1.000.000 de itens pra gente. Certo, galera? Então, ó, a gente tem o item builder e o item count. O item count é a quantidade de posts que a gente tem. Como é que a gente acessa essa quantidade? Olha lá, snapshot. Eu falei pra você que nosso snapshot não vai ser uma lista de... Vou aumentar aqui de novo. Snapshot não vai ser uma lista de post model. Então, nosso snapshot é uma lista de post model que a gente acessa através do data. Snapshot.data é a nossa lista de post model. A gente está vendo o atributo length, que é, a gente já viu também em sala de aula, a quantidade de itens que tem dentro daquela lista. Por que precisou de uma interrogação aqui, galera? Porque essa pode ser nulo. Como a gente está esperando isso aqui de um futuro, pode ser que dê erro, ou acontece qualquer coisa que não retorne nada na lista, retorne um erro. Então essa lista não é nem uma lista vazia, é uma lista nula mesmo, porque deu erro. Então a gente só faz a verificação, esse interrogação que só significa isso, tá? Isso também não foi explicado em sala de aula, mas é o que dentro do Dart é chamado de null safety. Sempre quando a gente coloca isso, a gente também colocou isso dentro do nosso modal post. Aqui dentro do Dart se chama de null safety, é bom até quem quiser dar uma pesquisada sobre isso. Para deixar a questão de nulo dentro da programação é uma coisa complicada. Você tentar acessar uma variável que está nula, tentar fazer qualquer coisa com ela, por exemplo, um atributo length, tentando ver quantos itens tem. Só que essa variável pode ser nula. E chega nesse momento, ela é nula. Isso dá erro, dá problema, dá bug no código. Então esse null safety é muito importante. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que se esse snapshot.data for nulo, ele não vai fazer esse ponto length nele. Então essa interrogação está dizendo isso. Só faça o ponto length se isso aqui não for nulo. Tá bom, galera? É uma questão de null safety que a gente chama. Mas, enfim, vamos seguir lá, umas coisas mais complicadas mesmo, mas que é necessário a gente usar aqui. Então, dentro do nosso item builder, a gente está vendo aqui, ó, fazendo a verificação, snapshot.hasData, retorna um bool para a gente, se tem informação dentro da nossa lista ou não. Se tem, a gente vai pegar o snapshot.data, salvar na variável post. Aí aqui dessa exclamação é o contrário da interrogação, né? A interrogação é uma verificação de null safety, dizendo se aquilo ali é nulo ou não. Essa interrogação é justamente afirmando que isso aqui não é nulo. Então, estou afirmando que o snapshot.data nunca vai ser nulo. Porque aqui a gente está fazendo a verificação, snapshot.hasData. Se ele tem alguma informação dentro dele? Tem. Então aqui eu estou afirmando para o Dart, pela nossa linguagem, que isso aqui não vai ser nulo. Então ele pode abandonar o null safety dele, vamos dizer assim, pode abandonar a segurança de nulo dele, porque eu estou afirmando aqui, impondo aqui a ele, que isso aqui não vai ser nulo, porque eu já verifiquei anteriormente que isso aqui não é nulo, tá? É muito importante fazer essa verificação, mais uma vez, se ele chegar aqui nessa linha de código, esse snapshot.data for nulo, e você colocar isso aqui, vai dar bug no seu programa, vai dar ruim. Então essa verificação tem que ser feita, tá bom? Vamos seguir.
aqui no nosso list, aí a gente já viu, galera. Vai criar um card com list tile, que vai aparecer o título, content, data do post, username de quem fez o post, vai aparecer um botão de delete, um botão de atualização, de update, e é isso. Vamos ver funcionando aqui. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver aqui, tá aparecendo certinho, tá? Então, primeiro a gente precisa iniciar nosso back-end lá, tá bom, galera? Então, vou abrir aqui, ó, o back-end, vou abrir o terminal aqui dentro dele, vou executar um load ponto aqui, servidor rodando, beleza, pra gente poder trabalhar, né? O servidor nosso tem que estar rodando. Vamos lá. Vou voltar aqui. Show. Então vamos tentar fazer um login aqui. 100, 1, 2, 3. Vou tentar entrar. Não tá dando nada. A gente não tá fazendo verificação de nada. Então por isso que não deu nada. Não tem esse usuário ainda, galera. Então a gente fez o mais simples possível aqui. Mas a gente não colocou nenhum alerta. Se a pessoa aqui falando, o usuário não existe, usuário 100 incorretos, eu não criei nenhum usuário ainda, tá bom? Então vou apagar isso aqui. Vou clicar aqui, ó, em... Deixa eu voltar pra cá. Peraí, galera. Fiz posta aqui. Load ponto, servidor rodando. E dentro daqui, eu vou executar o terminal de novo. Faz isso aqui. Construir o projeto aqui. Show. Suave. Vamos seguir. Então vamos lá, vou criar um usuário, não tenho conta, quero criar um usuário, nome Iago, e-mail, iago@mail, senha 123. Eu quero ser administrador, então vou criar. Aparentemente deu um erro aqui, vamos verificar qual o erro que está dando. Vou dar o post, beleza, esse aqui foi. Vou apertar criar e ele vai chamar o create post. Não, create post, a gente está lá na Alpha Page. Vou botar o register, beleza, vai chamar o Alpha Register. E-mail, password, user, roller. Aqui, galera, a gente está passando o name. E-mail, password, name e role. Post model não, alpha page, e-mail, password, user, teste, certo. E-mail, password. Esse aqui saiu. Tá rodando, mano. Vou terminar aqui. Olha. De novo. Vou tentar mais uma vez aqui, galera. Senão eu passo e tento ver qual que é o erro aqui. Iago, iago@mail.com. Não, mail, tem 1, 2, 3. É um erro mesmo. Pessoal, vou dar uma pausa aqui, tá dando erro no servidor que não tá aceitando a requisição, né? Vou ver o que tá acontecendo aqui e já retorno. Voltando aqui, pessoal, perdi uns minutos achando, procurando um erro aí. Que na verdade não era um erro que estava acontecendo. Eu não me atentei, esqueci que a gente fez aula de back-end, o back-end já está conectando no banco de dados, já está salvando as coisas no banco de dados. Não me atentei a isso e estava tentando criar um usuário que já existe. O campo e-mail é um campo único, o back-end não aceita você criar dois usuários com o mesmo e-mail. E eu estava tentando utilizar um e-mail que já existia, então na verdade o erro era eu, né? Não era no código. Mas tinha um erro no código aqui também, no front-end nosso aqui, tá bom? Aqui no API Repository, você vai lá no API Repository, na função Alpha Register, esses dois returns aqui estavam como false, tá ok? Então estava mesmo que o na verdade, desculpa, aqui no Alpha Login, lá no
na API repository, na função auth login, esse return aqui de dentro, do status 200, que deu ok, status code 200, que está retornando, foi o login feito com sucesso, a gente estava retornando false aqui, ó. Então vem aqui nessa linha aqui e muda para true. Porque ele estava fazendo login certinho, só que retornava falso, então nossa tela lá não fazia navegação, porque ele recebia lá o retorno falso, como se o login tivesse falhado, tá bom? Então foi a única linha de código que eu mudei aqui quando estava procurando erro, tá bom, galera? Esse é o único erro de código. Na hora de fazer o login, na hora de criar o usuário, era erro que eu estava digitando um e-mail que já existia mesmo, tá bom? Então vamos testar aqui nosso front-end agora. De novo, né? Vamos tentar fazer o teste aqui. Aqui, não tenho uma conta, vou tentar criar uma 321 aqui. Vai saber que eu já usei. E aqui, @mail, Iago123, mail, senha 123. Vou criar aqui como usuário mesmo, vou apertar criar. Então ele já criou o usuário pra gente, já fez login. Então funcionou certinho, tá bom? Quando ele cria o usuário, dá certo, ele já tenta fazer o login. O login já deu certo também, tá bom? Sem erro. Então aqui a gente já foi para a tela de posts, a gente tem 2 posts aqui. Aí a gente tem a questão de voltar aqui. Se a gente clicar voltar, a gente vai voltar para a tela de login. Esse ícone que não é para aparecer, tá bom? Porque a gente não quer voltar. Quando a pessoa faz login, a gente tem um botão de fazer logout. A gente não quer o botão de voltar, tá bom? Então vamos mudar isso aí. Aqui na auth page, quando a gente faz a chamada de rota aqui, ó, push and playlist, já está aqui. Mas a gente precisa mudar aqui o push and remove until. Tá? Então muda essa função aí, estava push replaced, muda para push and remove. Então ele vai passar para a tela seguinte e vai remover. Na verdade, não acho que nem esse não. Peraí. Push. Pop and push name, a gente não criou. Pop and till. Acho que é esse aqui mesmo, galera. Push and remove until. Precisa de outro parâmetro aqui. A função predicate. Verdade, ó. Vamos deixar o que estava antes mesmo. Push replay message. Lá na post page, aqui na nossa scaffold, a nossa app bar tem isso aqui, ó, automatic lead, true. Então ele está criando aquele botão de voltar automático pra gente não quer isso. Vamos tirar esse automático aqui e botar false. Agora não tem que aparecer nada, tá vendo? Se eu clicar voltar aqui, também não acontece nada, viu? Retornar aqui, ó, de novo. Fazer o login aqui, Iago@mail, senha 123. Vou entrar. Agora a gente não consegue voltar mais, tá bom? Mesmo que eu clique aqui, ó, na aba do navegador, ele não volta. Vai para nossa login. A gente pode até criar um botão de logout aqui, sem problema, mas não tem necessidade agora não. Vamos testar aqui vou recarregar aqui para zerar tudo, tá bom? Eu vou criar 2 usuários aqui para valer agora. Vou criar aqui, ó, um prof admin, uma prof admin, @mail, certeza que eu não criei assim. Vou criar ele como administrador. Beleza? Então, administrador, vou excluir esses posts que tá aqui, tá bom? Já vi que tá funcionando, para não ter nenhum post. Vou criar um post com o usuário administrador. Tudo admin, vou salvar, ó, tá funcionando, tá criando post pra gente, tá colocando aqui o nome da pessoa, post admin, tá pegando a data, a hora certinha aqui, tá bom? Então vou recarregar aqui de novo, para ele zerar lá o aplicativo nosso, pra gente poder criar outro usuário. Mais uma vez, a gente poderia criar um botão de logout aí, vou ver se eu até consigo fazer isso aqui na aula aqui já. Também não é as melhores práticas, tá, galera? Como eu disse, o certo, o ideal seria salvar o login do usuário aí no aparelho dele, para quando recarregar seu aplicativo ou o navegador que for, ele não precisaria fazer o login de novo, né? Poderia ter uma quantidade de horas e tudo mais, mas enfim, quando a pessoa faz o login, normalmente quando recarrega a página, não tem que ficar fazendo login novamente, né? Então, tem que salvar isso no aparelho, se for o Android, ou salvar no navegador mesmo, deixar salva aí a seção do usuário, mas a gente não tá fazendo isso, tá bom? Então, se a gente recarregar a página ou recarregar o aplicativo, a gente vai ter que fazer o login de novo. Então, vou criar outro usuário agora chamado prof.user, vai ser o prof.user, @mail, e a senha 123 também, então ele vai ser o usuário normal. Vou criar esse usuário, vou criar um post dele também, post user, conteúdo do user. Vou salvar. Tranquilo, temos agora o conteúdo dos dois. Vou testar aqui já, editar o post que eu acabei de criar, post user. Vou tentar editar, tá vendo? Já carrega informações pra gente, post user, editado. Vou salvar, funcionou. Nosso update tá funcionando. Então, nosso excluir, a gente viu que tá funcionando, nosso criar tá funcionando, nosso ler tá funcionando, a gente tá listando os posts aqui. E nosso editar tá funcionando também. Então, excluir, criar, cadastrar, ler, todo o CRUD completo. Agora a gente tem que testar aquela função que a gente viu, né? A gente não pode excluir
Aqui, ó, eu não posso editar, eu estou logado no usuário user, né, usuário normal, eu não posso editar o post do admin, então não pode aparecer esse botão aqui para mim e nem esse botão de excluir aqui para mim. Tá bom? Então se eu tentar editar aqui, ó, ele tá deixando, mas se eu tentar editar vai dar erro. Tá, deu um erro aqui, não vai aceitar. É nosso back-end que recusou essa informação. Só que fica feio. O botão de editar aqui, a gente precisa tirar isso no front-end também. O botão de excluir também. Então o botão de excluir só tem que aparecer para quem é o dono do post. Beleza? E o editar só vai aparecer para quem é o dono do post também. Agora, se o usuário for admin, o botão de excluir vai aparecer em todos os posts. O usuário admin pode excluir qualquer post, mas ele não pode editar o post, tá? O usuário admin só pode editar o post dele também. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos aqui na post page mesmo. A gente aqui, ó, no nosso API repository, a gente tem se o usuário é admin ou não. A gente puxa lá no nosso back-end. Então, aqui na nossa post page, a gente vai vir aqui no delete post. E no update post. Só tem que aparecer isso se o usuário for dono do post. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente pode, no Flutter, a gente nem faz isso através do if. O ideal é que o botão nem apareça. Então, a gente vai envolver esses dois botões com o widget. O widget chamado visible. É visível mesmo, isso, visível. Então, só vai ser visível se as condições necessárias forem atendidas. Ele tem um atributo chamado visible aqui, a primeira condição que precisa ser atendida. A primeira condição que precisa ser atendida é se o usuário é dono do post ou não. Como é que eu vou saber isso? Vou ter que pegar aqui o post a gente tá, o post index, ponto, user ID, vai ter que ser igual ao nosso user ID, que a gente não tem. Então, a gente tem que fazer a modificação aqui, galera. Vamos lá. A gente precisa ter o nosso user ID. A gente poderia, igual eu falei, a gente poderia criar um modelo de usuário e do mesmo jeito salvar esse modelo aqui. Então, mas não vou salvar não vou perder tempo criando o modelo de usuário lá, tá, galera? Vai ficar aí mais bonito, mas vou criar direto aqui também. Usuário, colocar user ID, vai ser igual a 0. Vai começar, né? Aí aqui, quando a gente fizer o login, do mesmo jeito que a gente pega aqui o user.admin, a gente vai pegar o user ID. Então, response.data, só que aqui vai ser ID. Bom? Então, vamos ver se só isso aí vai funcionar. Vamos salvar aqui. Aqui, por enquanto, vamos apagar aqui, deixar só true, só para a gente poder salvar. Vamos recarregar nosso aplicativo. Aqui, prof, user, @mail, senha 123. Fizemos login. Agora vamos voltar lá no nosso código para a gente poder trabalhar com ele. Vamos lá. Nosso posts, index, post que está no momento aqui do view ponto, user ID tem que ser igual ao nosso widget.repository.user ID. Então, se essa condição for verdadeira, ele pode deletar o post. Se ele é o dono do post, ele pode deletar o post. Ou, se ele for usuário de mim, pode deletar qualquer post. Então, como é que a gente utiliza a condição ou aqui no Dart? Barra em pé aí, ó. Barra, vai ser a mesma coisa. Se o widget.repository.isAdmin for true, ele vai poder deletar qualquer post. Bom? Então, ou ele é admin, ou ele é o dono do post. É a condição para ele poder deletar o post. Mesma coisa vai ser aqui no ícone de editar. Então, a gente vai envolver ele aqui com outro widget, widget visibility. Vamos colocar aqui no visible. E aqui qual vai ser a condição? Somente essa. Só vai poder editar quem é o dono. Se o usuário for admin, não interessa. Eles podem excluir o post, mas ele não pode editar o post, tá bom? Então vamos salvar aqui. Já tá feito pra gente, ó, tá vendo? A gente tá logado com o usuário, com o prof user. Então eu posso editar e excluir, a gente já viu que tá funcionando. Então vamos recarregar a página aqui. Pra gente logar com o prof admin. Esse é o prof admin. Tem 1, 2, 3. Aqui o prof admin @mail. Vou entrar com o usuário. Tá vendo? Que ele pode excluir o post alheio. Então ele pode editar o dele, post editado, vai salvar tranquilamente. Tá vendo que ele sobe aqui na tela, né? Post admin editado, porque a data alterou. A data dele atualizou e a lista aqui é por ordem de data, tá? A gente já retorna lá no nosso backend por ordem de data. Mas como eu sou admin, eu posso excluir o post de outros usuários. Vamos excluir aqui, ó. Funcionou. Tá perfeito, tudo funcionando, galera. Tudo que a gente propôs. Aí o que a gente não fez aqui, que é, no caso, a questão da lista de usuários. Então, por exemplo, se o usuário for admin, do mesmo jeito, você faria, ó, o visibility aqui. Aí vamos supor que a gente quer colocar aqui na app bar. Então, aqui na nossa app bar, a gente poderia colocar um ícone aqui, ou um text button, que seria a lista de usuários. Então, a pessoa, se o usuário for admin, esse botão ia aparecer quando ele clicasse aqui e abrir uma página listando os usuários. Ele poderia excluir um usuário, bloquear um usuário de fazer post, vamos supor, porque ele é admin. Então, vamos fazer isso agora, que vai ser mais do mesmo. Até pode ficar de tarefa para ver se vocês conseguem, tá bom? E o que a gente não fez aqui é o logout. Mas também não tem por que fazer isso aqui agora, não. Tem um botãozinho de fazer logout aqui. Você só teria que resetar as informações aqui, ó. Você teria que botar o JWT vazio de novo. Vamos até fazer aqui, ó, rapidinho. Precisa de muito, não. Aqui, ó. Logout. Seguir o padrão aqui, né? Alpha, logout. Não precisa receber nada. Tudo que ele vai fazer é zerar essas coisas aqui, ó. Vou até escrever mesmo. JWT
é igual a uma string vazia, is.admin é igual a false, é o padrão, né? Vamos deixar aí, e o user ID vai ser igual a 0. Então a gente vai ter que retornar return true. A gente não precisa, na verdade, galera, que nem precisa retornar nada, tá vendo? Porque não tem como isso aqui dar errado. Isso aqui sempre vai dar certo, tá ligado? Então não precisa fazer o try catch, não precisa fazer programação assíncrona, não precisa fazer nada aqui, do jeito que a gente está fazendo. Então vamos até botar um void aqui, e só vai fazer um logout. Isso aqui não tem como dar errado, não precisa usar try catch, não precisa usar programação assíncrona, porque é instantâneo. Aí lá no nosso post page, aqui na nossa app bar, tem o que a gente chama aqui de actions. Actions vai ser justamente isso que a gente vê aqui, ó, aqui no cantinho da barra. Tá bom? Esses actions é o que a gente vê aqui no cantinho da barra. Vamos mudar aqui, vou salvar aqui. Deixa eu só botar um center title aqui, true. Vou deixar o post no meio. PPBar tem background color? Tem. Vou mudar o background color dela aqui para ficar mais visível. Background color e colors. Colors.under. Aí, show. Já ficou mais linha aí pra gente. Vou botar um blue. Estilo Facebook. Vamos criar um action. Vamos ver que é actions. A gente for aqui, ó, lista de widgets, galera. Tá vendo como é bom aqui o Flutter? É só botar lá em cima. O Google já prepara toda a documentação muito boa pra gente. Já dá aqui exemplos, ó, tá vendo? Então aqui, ó. De actions aqui. No caso, nem tem aqui. Mas enfim. Fala aqui. Você pode criar uma lista de widgets aqui. Então, o que a gente quer? Aqui a gente quer um text button. Não, a gente quer um icon button. Então, o que vai acontecer? Se a gente clicar nesse icon button, o que eu quero que aconteça? Eu chame widget.repository.logout. Logout. Logo depois disso, eu quero que ele faça o logout. Então, exatamente como a gente faz lá no off-page, push replacement, a gente vai chamar aqui push replacement. Só que a gente não quer post-page, a gente quer off-page, né? Off-page. Vamos importar off-page, vamos tirar que off-page não precisa de repositório. Bom, o botão de logout estou mostrando para vocês, galera, que isso aqui que a gente está fazendo não seria muito usual, não, tá? A gente está chamando a página de login novamente, então lá. Vamos ignorar isso por enquanto, só para vocês verem mesmo. Aqui, quando eu vou botar um icons.logout, acho que já tem. Logout. Então, com isso já vai aparecer aqui pra gente, ó. Esse debug aqui fica atrapalhando, ó, para tirar isso aí. Se a gente vem lá em main, acho que aqui mesmo é debug show, esse atributo aqui, ó. A gente coloca false, para aquele negócio lá sair, ó. Tá vendo? Aí clica o nosso ícone aqui, a gente clica aqui, ele faz logout. Tá bom? Então, ó, prof admin, @mail 23. Então a gente criou o nosso ícone de sair lá. Bem fácil, galera, bem tranquilo. O que a gente tem que fazer lá do... O que a gente poderia fazer aqui, ó? Criar um test button. Eu falei lá da lista de usuários. Então, quando eu clicar aqui não vai acontecer nada, tá bom? Eu não vou criar a tela de lista de usuários aqui, mas o ícone vai ser icon.person, sei lá, .group, eu acho. Aí, ó. Vou criar isso aqui. Tá, apareceu aqui pra gente, ó. Clicar não vai acontecer nada, mas seria um ícone para ir para a tela de lista de usuários. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Envolver isso aqui com visibility. E a visibility teria que ser exatamente aquela mesma condição. Que a gente viu aqui, ó. Se o usuário for de mim. Só vai aparecer se o usuário for de mim. Então, essa seria a condição para isso aqui aparecer. A gente está com o usuário de mim, tá aparecendo. Se a gente logar com um prof user, @mail, e aqui for assim, 1, 2, 3, vamos entrar, não vai aparecer para a gente acessar a lista de usuários, beleza? Então tá bloqueado aqui nosso front-end e tá bloqueado no back-end também, que ele não aceita que um usuário que não for de mim puxe a lista de usuários, faça um get na lista de usuários, tá bom? Então esse aí é nosso aplicativo. Agora eu tô fazendo aqui na versão web, vou mostrar para vocês o poder do Flutter. Tô executando na versão web, vou pausar aqui, vou ativar meu emulador, vou rodar meu emulador aqui, vamos esperar ele executar, ele tá carregando rapidinho. Só se terminar de carregar, às vezes pode demorar um pouco. E com esse mesmo código, tá vendo que eu não vou mudar nada, eu vou criar um aplicativo Android. Então a gente fez um aplicativo web, o navegador lá, versão web, vamos fazer uma versão para Android aqui, rodando num aplicativo Android. Isso aqui é um emulador, você poderia testar diretamente no seu celular, tranquilo, conectar seu celular e pelo USB no seu computador, você consegue testar o aplicativo. Esse é o poder do Flutter. Então esse mesmo código, você criaria um programa para um Windows, então você conseguiria instalar no seu Windows esse programa. Esse mesmo código para Linux, para macOS, para iOS. Então esse é o poder do Flutter. Então já rodou aqui, vamos executar nosso aplicativo aqui. A gente terminar nossa aula, ficou super extensa, mas é front-end é assim mesmo. Mais demorado que o back-end mesmo. Tem mais detalhezinhos, né, pessoal? Primeira vez que você executa o seu projeto no Android pode demorar um pouco também, porque está fazendo todo o build, toda a conversão aí do Flutter
o aplicativo Android, né? Tá criando o aplicativo. O Flutter aqui, um comando ali na linha de terminal também, você gera o APK. Eu cheguei a mostrar isso em aula, não sei se cheguei a mostrar para vocês, acho que sim. Mas o comando é Flutter build APK, você gera um APK que você consegue mandar aí pro WhatsApp no seu celular e instalar o aplicativo no seu celular. Tá bom? Então, esse é o poder do Flutter. O projeto de vocês, até o projeto integrador também, é uma coisa muito boa. Imagina a apresentação, aqui tá o APK, nossa, quem quiser instalar, não precisa... Pode enviar o arquivo, né? Pode fazer o download do arquivo, do APK, a gente pode mandar aí para vocês podem tiver o aparelho Android, pode instalar aí. Ele gera para iOS também, galera, só que o problema de mexer com a Apple é um problema. Se você gerar um build de um aplicativo, esse mesmo código geraria um aplicativo para iOS, tá bom? Mas para você gerar esse build para iOS, você precisa estar no computador da Apple também. Ela não deixa você gerar esse build estando no computador Windows, eles são cheios de frescura mesmo. A Apple é problema. Então, nesse mesmo código você conseguiria gerar o aplicativo iOS, mas você teria que estar num MacBook aí, num computador da Apple qualquer. Tá vendo? Aqui é um aplicativo Android, galera. Na verdade, vocês não estão vendo, né? Foi mal aí. Eu vou pausar aqui só para colocar para vocês verem o... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui rapidinho. Captura de navegador. Vou mudar aqui para Android Emulator. Ok. Aí, agora vocês estão vendo. Deixa eu... Aqui. Show. Então, esse é o aplicativo Android que está rodando no meu emulador. Então, é a mesma coisa, não mudou nada. Aqui eu uso o usuário igual. Vamos logar aqui com o prof. Admin. Outro arroba, mail. Tem 123. Logou, mesma coisa, apareceu isso aqui, se quiser logout, quiser editar, editado 2 vezes, salvei, editou, funcionou tranquilo, vou editar aqui, não apaguei, não está mais editado, salvei, se quiser excluir, funcionou, excluir, quiser criar um post novo, está criado, tudo funcionando, logout está funcionando, se eu quiser registrar aqui uma conta, mesma coisa, tudo bonitinho, igualzinho, sem erro, tá bom? Então esse é o poder do Flutter, esse mesmo código, como eu disse, você pode gerar para várias plataformas. Então, enfim, galera, encerrando nossa aula aí, esse é o front-end Flutter, o Alexandre fez e mostrou para vocês em sala de aula também, feito em React. Vou ver se consigo o código, porque acho que ele foi o que postou no GitHub dele. Então, vou acessar ver se eu consigo o código para colocar aqui na pasta. Então, a pasta vai ficar front-end, vai ter o API Post em Flutter e vai ter o projeto em React também, para vocês, se vocês quiserem baixar aí. Não sei se ele vai gravar um vídeo falando isso aí, tá bom? Então, enfim, isso aí é para ajudar vocês no projeto integrador, ajudar também na prova que tem que ser feita aí, né? Também vamos passar outra opção aí, o Alexandre já conversou comigo, vamos tentar colocar outra opção que a gente fala mais pra frente aí, além do Flutter, do React, fazer o back-end, front-end de outra forma aí, possivelmente até mais ligeira, vamos dizer assim, que a gente precisa para a prova lá, né, ser mais rápido. Flutter aqui, confesso, é um pouco demorado fazer isso aqui, então tanto que nossa aula ficou extensa, né, mas enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Flutter, eu gosto bastante. Até a próxima aula aí, pessoal, valeu!